O chamado profético. Se esse assunto te interessa, à frente podcast. No À Frente Podcast de hoje eu tenho a honra e o prazer de apresentar um amigo, uma pessoa que o Senhor me apresentou. A gente se conheceu em Santa Catarina, num evento, mas o Senhor ele promove encontros. O Senhor promove relacionamentos e a gente acredita que o inesperado de Deus, aquela coisa que a gente não imaginava, que a gente não esperava, acontece, o Senhor faz. E hoje eu trouxe importado de Santa Catarina, mas na verdade ele é meu vizinho aqui do Rio, mora aqui perto, mora em Maricá, um amigo, um irmão que Deus me apresentou, um chamado lindo que ele tem. A gente vai falar um pouco sobre o profético. Então eu quero apresentar para vocês que estão ouvindo a gente, Rogério, meu irmão, seja Tamo junto. Foi um prazer te conhecer, um amigo que o Senhor me apresentou lá em Santa Catarina. A gente estava num evento e o Senhor fez grandes coisas naquele lugar, né, Rogério? Verdade. Pode se apresentar, fala teu nome, casado, com quantos filhos você tem, família, fica à vontade. Muito prazer, me chamo Rogério Silveira, tenho 2 filhos maravilhosos, o Samuel e o Noah, e uma esposa maravilhosa, uma família abençoada que Deus nos deu, e estamos juntos aí, 20 anos juntos nessa caminhada, e falando um pouco de mim, né, sobre essa nossa conexão, como uma linguagem nós usamos muito, que fala sobre Deus unipropósito. Sim. Então eu acredito que a nossa conexão é um propósito de Deus para coisas maiores que virão sobre nós. Amém. Né? Falando sobre esse tema aí, o profético é algo que corre bem na minha veia. Calma que você tá com pressa. Calma. Tá. Quantos você tem? Tô com 39 anos. Quantos você conhece Jesus? Desde os meus 12 anos de idade. Esse cara, a gente se conheceu num contexto, só para vocês entenderem. Eu conheci ele na fila do evento, vou falar para as pessoas entenderem o que você está fazendo aqui hoje, né? E a gente estava na fila do evento em Santa Catarina. Completamente improvável, quase 5 mil pessoas naquele lugar. E esse cara tá na fila, atrás da gente, e o Senhor dá uma palavra para ele dar para uma moça, ele dá uma palavra para um amigo meu, e ele olhou para mim e me deu uma palavra. Eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu. E ele falou coisas relacionadas ao podcast, relacionado a essa mesa hoje, que muitos que me conhecem sabem como o Senhor tem me dado graça para fazer isso aqui, Rogério. Eu amo fazer isso. Para mim, colocar na mesa e ensinar pessoas, ajudar pessoas, é a coisa que eu mais amo fazer. E aí a internet ela é uma ferramenta para isso. Exatamente. Tem tanta gente fazendo coisa ruim na internet, né? Exatamente. A gente viu agora a adultização aí de crianças, né, com Felca falando sobre isso. E eu uso a internet para poder contribuir da forma que eu acredito que seja boa para as pessoas. E você liberou uma palavra sobre isso. E a gente estava num evento profético, né, Rogério? Sim. Cara, conta um pouquinho assim rápido como que foi para você aquele evento que nós estávamos, só pra gente contextualizar. Então, Maurílio, aquele evento foi um divisor de águas para minha vida. Não só para minha, mas eu acredito que para muitas pessoas que estavam ali. E aonde, quando eu cheguei naquele ambiente, eu pude ver que eu estava no ambiente certo. Parece que você se encaixa. Parece que quando eu pisei ali, comecei a ver aqueles homens e mulheres de Deus, né? Sendo canal de Deus para esclarecer muitas coisas nesse ambiente chamado profético. É o que a gente viveu ali. E ali foi como eu já falei, uma peça encaixada na minha vida. É que é um ambiente um pouco descortinado, né, Rogério? Muita gente... a gente conhece o profético de ouvir falar, mas da forma que foi ensinado lá, e tão claro, como você mesmo disse, traz muita luz pra gente, né, cara? A gente ficava se cutucando o tempo todo, né? Exatamente. Cotovelado, depois estava lutando em você. E a gente aprendeu muitas coisas, né, cara? Eu acho que e o teu propósito aqui hoje é isso, é descortinar um pouco desse profético, dessa coisa... uma coisa que me chamou muita atenção lá, acho que chamou a atenção nossa, é que eles falavam assim, o que tá fluindo aqui não é unção, é a graça de Deus manifesta. Eu falava, cara, calma aí, isso aí é diferente. E a gente era nítido, era notório, a gente percebia isso no ambiente. Como que foi pra você? Eu quero que você fale um pouco disso, mas antes de você falar dessas coisas, como que você conheceu Jesus? Como que você se entregou? Como que começou o chamado profético na tua vida? Como que você identificou o teu chamado?
quanto custa o teu chamado? Sim. Quantas renúncias? Então, eu conheci Jesus, era adolescente, meus 10, 12 anos, e comecei a trilhar o caminho de Cristo, mas minha mãe já caminhava. E a minha vida ela é bem profética mesmo. Eu dentro do ventre da minha mãe, com 7 meses, e Deus falou isso lá, usou um pastor lá, sem me conhecer, falou assim, o diabo tentou tirar sua vida com você no ventre da sua mãe. Então, a gente que tem uma chamada, uma marca, em tempos o diabo vai tentar te parar. Porque ele sabe o peso e a identidade que foi depositada sobre a tua vida. Então, eu conheci Jesus, me afastei quando eu tinha 17, 18 anos, mas quando foi em 2009, eu decidi mudar minha vida. Foi aonde eu conheci a igreja onde eu congrego, Central do Avivamento. Deixo um beijo, um abraço pro meu pastor sênior, pastor Leandro Silva, sua esposa, a pastora Deise Leão, que faz um trabalho espetacular. A nossa igreja é profética. Hoje eu estou numa igreja local, né? Lá em Maricá, com o pastor, auxiliando lá o pastor Sandro, a sua esposa, a pastora Débora. E Deus começou a me guiar, a descortinar o meu ministério, o meu chamado, com o decorrer do tempo. Quando você entendeu assim que você tinha um chamado, uma vocação ministerial? Porque assim, como você falou, você ficou um tempo afastado, você volta para Jesus, sua caminhada, quando que você teve essa clareza assim, esse é meu chamado, é isso que eu tenho que fazer? Não foi bem assim, foi que quando, no decorrer da minha juventude, eu comecei a estudar a palavra de Deus. Todo jovem, quando ele começa a caminhar, ele começa a ter fome e sede da palavra de Deus. Queima, né? Queima dentro de nós. Então, eu vim falei com meu filho, que quando eu era novo, eu gostava de profetizar. Não é entregar profecia, mas é você declarar palavras proféticas. Isso queimava dentro de mim. Novo? Novo de idade. E um belo dia eu estudando aquele livrinho de escola dominical que a gente tinha, né? E estava escrito assim, o dom de profecia. Quando eu vi aquela palavra, eu falei, eu quero esse dom. Eu estava estudando com um amigo, ele falou, rapaz, você não sabe o quanto isso é pesado. E na mesma hora eu falei, não, eu quero. Sem saber, né? Sem saber. Então ali Deus começou a me direcionar por esse lado profético. Só que tem um porém. Quando você tem uma marca, você tem uma identidade, nós vemos isso claramente na Bíblia, quando Daniel é levado, né, para um outro território, para um outro ambiente, tentam tirar a identidade dele, dos amigos dele. Então o diabo, quando ele sabe que você tem algo que você carrega, ele vai tentar tirar essa identidade. Então a todo momento eu sempre fui colocado como zoeira, zombaria. Você é um cara engraçado, né? Você é um cara divertido, né? E é verdade, isso é bom. Só que esse lado profético, muitas pessoas, até no nosso meio, ele não é bem visto. Sim. Né? As pessoas... porque é usado, muita gente usou com malícia, né? Com dolo, com intenção de se dar bem. Exatamente. A gente vê isso claramente, o profético ele sempre existiu. Sempre. Você vê Deus no início, haja. O haja é um ato profético, é um ato de declarar. Sim. E ver aquilo que não existia, existir. Sim. Então, eu acredito, meu amigo, que o crente que não vive no profético, ele não vai desfrutar do reino, daquilo que o reino pode oferecer. Você diz da experiência ou você diz do ato profético, do profético? Porque você carrega esse chamado. Sim. Mas, por exemplo, eu não tenho o mesmo chamado que você. Sim. O meu chamado é mestre. Mas também eu flutuo no profético, né? Sim. Muito pouco, porque... por que o meu eu falo isso para as pessoas, por que o meu tem um pouco do profético? Porque eu tenho muita característica evangelística, cara. Sim. Eu falo isso para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, que é a tua característica. Você não tem vergonha de falar. Em lugar nenhum. Então, isso flutua muito no chamado de cada um. Viver no profético, você diz, na experiência de ter o sobrenatural, porque eu acho que todo mundo tem que viver isso. Você vê experiências na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, experiências sobrenaturais. Ou você diz ser um profeta, declarar palavras. Eu acredito que cada um, que quando você tem Jesus, o Espírito Santo dentro de você, sempre vai sair uma palavra profética, uma palavra viva dentro de você. Sai vida, né? Sai vida, meu amigo. Perfeito, entendi.
Então, quando a gente tem Cristo, não tem como a gente não ter vida dentro de nós. Às vezes você encontra uma pessoa e aquela pessoa está precisando da vida que está dentro de você. O nosso espírito carrega algo que almas necessitam. Então deixa claro para as pessoas entenderem. Ele não está falando de você ser profeta. Exatamente. Ele está dizendo o seguinte: aonde você chega, vida chega. É isso, Exatamente. né? Aonde você chegou, não importa a circunstância, você carrega boas novas. Exatamente. É isso, né, que você está querendo dizer, né? A gente tem uma linguagem lá na nossa igreja que a gente fala assim: aonde eu piso, Deus pisa. Aonde eu chego, Deus chega. Perfeito. Então, onde nós chegamos, o Senhor está lá. Mudança de circunstância, mudança de realidade, é ossos secos, é enfermidade, é problema qualquer um. Então está dizendo o seguinte: Exatamente. que o que você está dizendo é o seguinte: todo cristão tem que entender o que carrega a vida, né? Exatamente. Perfeito. Você falou sobre os ossos secos, está até aqui que eu anotei para falar sobre isso. Você vê que Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, Deus ele traz algo para ele analisar e ele vê o quê? Algo morto, sem esperança. O profético é isso. Quando Deus levantava um profeta, era para qual objetivo? Trazer vida no ambiente que está morto. O profeta entrava no momento de caos. Você vê Elias aparece no momento de caos, no momento onde o povo está perdido. Então o espírito profético, vamos dizer assim, ele tem esse papel. Quanto mais caótico, melhor, né? Melhor. Ele vem para trazer o quê? Uma resposta de Deus para aquela situação. Para aquela situação. Perfeito. Então ele está dizendo o seguinte, que nós, cada um de nós, somos resposta de oração para algo ou para algum lugar. Exatamente. Nós somos responsáveis por mudar a realidade, né, Rogério? Isso Exatamente. Fica claro para você que está ouvindo a gente que ele carrega um chamado diferente, mas todos nós somos incumbidos de levar vida, né, irmão? Exatamente. Aonde a gente chega, a vida tem que chegar, né? Senão não faz sentido, né? Termos a vida dentro de nós. Carregamos a presença de Deus, somos a arca da aliança. Exatamente. Né? Isso aí. Carregamos a glória. A gente, voltando a falar sobre a conferência lá, quando eu cheguei naquele ambiente e vendo tudo que estava acontecendo, eu falei, Senhor, não dá vontade de sair daqui. É doideira mesmo. A bolha, né? Vendo aquela bolha. Aquela ali, bolha. A gente na fila, Deus falando. A gente caindo, nos lembra? Caindo na calçada. Pessoa caindo na calçada, cheio do poder. Tá de maluco. Né? E algumas pessoas não compreendem isso, porque não entendem essas coisas. Né? Muitas vezes é mal interpretado. Mas o que a gente viveu ali foi eu posso dizer assim também, uma capacitação. Sim. Que Deus derramou sobre a nossa vida. Rogério, você começou a crescer nisso, o dom te chamou a atenção, você foi crescendo. Como que você foi identificando a tua característica evangelística? Você está caminhando para uma nova fase, mas a sua característica evangelística, o seu profético, como que você discerniu isso e como que foi o Senhor com relação a você? Eu descobri meu chamado com 4 meses de convertido. Caramba. Meu pastor, eu não, né? Eu era essa nada. O meu pastor, pastor Alexandre Brandão, meu primeiro pastor, um negão, um gurilão forte pra caramba, barbudão. Ele olhava pra mim e falava assim, rapaz, Deus vai te quebrar inteiro. Uau. E eu olhava pra ele e falava, pelo amor de Deus. Porque assim, ele me pegou, eu me converti em janeiro, ele me pegou em janeiro pra me discipular. Eu fui discipulado 1 ano e meio, 2 vezes por semana. Sem parar. Mano, assim, eu acredito muito no discipulado. Eu não acredito no evangelho de estruturação, estruturar um homem que se converteu agora sem discipulado, irmão. Sim, sem relacionamento. Exatamente. Pra mim, não acredito nisso, tá? Qualquer método que você faça pra mim que não tenha isso, pra mim não funciona. Porque, como que minhas demandas que esse cara pegou? Eu, 26 anos de vida. Fui consagrado em todo centro de macumba impossíveis e imagináveis. Bebia cachaça o tempo todo. Prostituto. Meu irmão, esse cara me pegou, ele me tratava como filho, pô. Exatamente. O mesmo que me dava uma palavra de exortação, mesmo que me dava carinho e amor. A gente foi pro monte orar pela minha mãe estava internada. Eu perco minha mãe com 6 meses convertido, né? A primeira alma que eu ganhei pra Jesus foi minha mãe. A primeira alma que eu ganhei pra Jesus foi minha mãe. No leito. E aí, a gente tava orando pela minha mãe no monte, pra minha mãe ser curada. Aí ele parou, olhou pra mim assim, o grandão, ele também grandão, ele olhou pra mim e falou assim, ajoelha. Eu falei, não. Uau. Ajoelha. Eu falei, não. Eu não me dobro na frente de ninguém. Estrutura, né, mano? Orgulho lá em cima, vaidade, o ego, o eu. Ele me olhou e falou assim, ajoelha. Eu falei, não. E firme. Ele me olhou e falou assim, então tá bom. Eu vou orar por você, que Deus mandou fazer. Eu falei, tá bom. Botou a mão na minha cabeça e começou. Pai, tudo que eu tô vendo, eu vou liberar pra ele agora. Uau. Ele começou a falar pra mim, o Rogério, e eu acredito tanto no profético, o que eu tô vivendo hoje foi liberado 11 anos atrás.
Ele pôs a mão na minha cabeça e começou, você vai ser um pastor, lá, e começou a falar de tudo. E eu comecei, a perna começou, ó. Eu comecei ele sem fazer força. E eu comecei a perder a força na perna, que eu terminei deitado no chão. Não foi de joelho, foi deitado. E era barro, era terra. Sim. Nossa, juntou barro com roupa, com lágrima, com meleca, com tudo na cara. E ele me olhou assim, olhou pra mim e falou assim, esse é o que Deus quer. Com a cara no... Aleluia, no pó. No pó. E ali Deus começou a me quebrar. E ali eu entendi. Só que eu não sabia. E eu vou te perguntar isso. Quanto me custaria? Uau. Quanto que isso seria... qual é o preço, do chamado? Né? Que não tem jeito. Exatamente. Todos que se aceitaram esse chamado pagaram um preço muito alto. Exatamente. Qual é o preço do teu chamado, irmão? Então, você falou a base, uma das bases principais que eu acredito. Para você viver aquilo que Deus tem para sua vida, primeiro o Senhor vai tratar muito nas nossas dores, nos nossos traumas. Eu não tive pai, né? Até os 19 anos meu pai era uma pessoa que eu achava que estava morta, mas meu pai era uma outra pessoa. E a ausência de um pai, ela carrega um peso muito grande para a nossa vida. Verdade. E quando eu vou para a igreja que hoje eu sou membro, o meu pastor Sênio, trabalhei diretamente com ele, né? Trabalhei na igreja. E ali ele serviu muitas vezes como um pai, com uma palavra, uma direção, uma chamada. Como é importante, né? Poxa, e aquilo foi curando muitas feridas que eu tinha. Então, primeira coisa que Deus vai tratar é a nossa alma. Sim. A nossa estrutura física, o nosso caráter. A gente vê hoje em dia muitas pessoas que têm dons, mas não tem caráter nenhum. Sim. E o que sustenta o caráter, o que sustenta a unção é o dom. O que sustenta o dom é o caráter. É o caráter. Então, primeiro, Deus forja o nosso caráter. Para que a gente venha enfrentar os desafios de uma chamada. Uhum. E o desafio da chamada não é fácil. Você sabe disso. É muita renúncia. É você abrir mão das suas vontades e fazer a vontade de Deus. O vento sopra para onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. É todo aquele guiado pelo Espírito. Então, aquele que tem um chamado, ele não vai ser guiado mais pela sua vontade e seus desejos. Ele vai ser guiado pelaquilo que queima dentro dele. Primeiro ponto, Deus vai forjar o seu caráter. Segundo, ele vai fazer você descobrir quem é você em Deus, a sua identidade. Então, quando você descobre quem é você em Deus, você que está nos ouvindo agora, e talvez você passa por alguns conflitos que você está seguindo a Jesus, está há anos e anos servindo ao Cristo, mas você ainda não se descobriu. Sabe por quê? Porque você ainda quer ter o controle da sua vida. Enquanto você tiver o controle da sua vida, você não vai viver o extraordinário de Deus. Para vivermos o profético, para vivermos o sobrenatural dele, precisamos abrir mão daquilo que nós temos controle. Abra mão do seu controle, das suas vontades, dos seus desejos, entregue na mão dele. Maurílio, quando nós entregamos o nosso controle na mão de Deus, vai fluir e você se encontra com a sua identidade. E você sabe quem é você. Lá, na conferência que nós fomos, lá eu me encontrei de uma forma extraordinária. Onde eu voltei com uma outra mentalidade. Sim. De quem eu sou, de quem eu posso ser e para onde Deus vai me levar. Uhum. Entende? Então esses são um dos primeiros passos até você começar a se descobrir. É um encaixe. Sabe o que eu vejo, Rogério, e vou deixar você falar disso? Eu vejo que, na verdade, o Senhor, quando ele tem um chamado, isso serve... Deus quer tratar todo mundo, tá? Não, né? Não confunda achar que Deus vai só tratar quem tem chamado e quem não tem pode viver do jeito que quer. O apóstolo Paulo foi claro disso, no uso da graça para pecar. Exatamente. Isso não tem... Deus vai fazer isso com todo mundo. Mas o nível de exigência para com os que estão à frente, a régua e a cobrança e a... Não é cobrança no sentido de te cobrar, mas de exigir mais, é bíblico. Tanto que, para nós, o juízo é dobrado. Ele vai julgar também as nossas obras, de todo mundo. Mas a nossa... Se a Bíblia não fosse criteriosa nessa parte, ela não diria que se nós pregarmos errado, nós levamos as pessoas ao abismo. Exatamente. E a responsabilidade dos inocentes, ela é em nossas mãos. Então, calma aí. Se eu sou responsável pelo sangue de alguém, é um sinal que a minha responsabilidade ela é maior. Nós estamos à frente de algo que o Senhor nos chamou. E Deus, ele
tem me conduzido e me ensinado, e a coisa que Deus mais me fez, as pessoas acham que ser tratado por Deus é ser tratado em algo muito grande. A coisa que mais Deus faz, que Deus me ensinou biblicamente falando e na minha vida eu vou tratar você, sabe como? Seja um bom marido. Seja um bom pai. Seja provedor. Ensine o caminho. Cuide da tua esposa. Seja dentro. Seja pro teu sogro, na minha realidade, né? Sim. Seja pro teu sogro, pra tua sogra, pros teus cunhados, pros teus amigos, pra quem tá perto de você, pras pessoas que estão próximas, pros irmãos, familiares. Eu comecei a entender que eu não precisava ser um super-herói. Eu não precisava ser um super-homem, Rogério. Eu precisava ser um homem bom pra minha mulher, porque a régua da palavra para um casamento, e não tem a ver com o chamado, que é esse ponto. Deus, ele capacita em Atos 2 os discípulos. Ele fala pro discípulo, vai até aquele lugar. Quando aconteceu o Pentecostes, você sai para pregar o evangelho. Até que isso aconteça, não sai daí. Só que nesses 3 anos ele fez o quê? Tratou esses caras para serem. Não tem a ver com chamada. Ser discípulo, e aí vem eu tenho estudado muito sobre isso, ser discípulo é o que caracteriza quem vai te enviar com poder para ser apóstolo. Se você não for discípulo, irmão, você pode ser profeta, mas vai ser só profeta. Tem diferença? Tem. Muitos expulsaram demônios em meu nome. Fizeram muitas coisas, mas eu não te conheço. Então, o que Deus me mostrou e que Deus tem me mostrado nesses últimos tempos, Rogério, é que nós temos que ser homem de Deus, aonde ninguém está vendo, né? Não é macro, é micro. Você quer mudar o mundo? Lava a louça da tua casa, pô. Cuida dos teus filhos. Cuida da tua mulher. Não é ser no teu trabalho, você que trabalha com imóveis, seja correto na tua profissão, que é tão difícil, que é uma profissão que tem uma prostituição absurda dentro do mercado. É ser um homem de Deus aonde não tem Deus, aonde ninguém vê, aonde ninguém está vendo. E aí vem aquela palavra do pregador, né? Que a gente é pregador, a gente faz isso com muita facilidade. Seja no secreto aquilo que vai se manifestar no público, pô. Tu quer ser no público, mas não quer ser no secreto? Pra mim foi assim. Isso que Deus tem me cobrado, isso que Deus exige de mim, que eu seja o marido de Efésios, que morra pela esposa. Exatamente. Mas que não poste no Instagram, que não publique, quando eu for pro público, o que vai se manifestar, o que está sendo revelado no secreto. Como que foi pra você, irmão? Cara, isso aí, muito bem falado. Nós somos cartas vivas. Você vê aquela mulher, quando vê o profeta passando, ela via ele passando todo dia ali. Uhum. E ela viu que ele era um homem de Deus. Homem de Deus é o que você falou, não é só você carregar um chamado, né? Muitas pessoas não vai viver o que a gente está vivendo no chamado, não vai ter os dons, né? Não que o Senhor não vai dar, mas muitas pessoas não vão viver isso que nós estamos vivendo. Mas o papel, como você falou, o papel de um homem de Deus, de um caráter de um homem de Deus, isso tem que ter. Sim. Um pai de família, né? Cuidar bem da sua família, cuidar da sua esposa, você ser o provedor, tudo isso é importantíssimo, são características de um homem de Deus. Você acha que isso aumenta a tua autoridade? Você acredita que o que te dá autoridade não é falar bem, o que te dá autoridade não é fluir no dom, mas é quem está sentado te ouvindo falar isso é um homem de Deus? Eu vou te perguntar, qual a maior autoridade você quer receber? Qual o maior respeito você quer receber? Da igreja ou da sua casa? Cara, a sua igreja é a sua família. A sua igreja é a sua família. Não adianta eu falar bem, eu ter ser usado de várias formas, mas dentro de casa a minha família está sofrendo. Aquele ditado antigo, papai, vamos morar na igreja? Exatamente. A tua esposa, quando vai brigar contigo, te chama de evangelista, de pastor? Não, pastor ainda não. Ela não me chama de evangelista, não. Minha esposa só me chama de pastor quando é pra me exortar. Ela fala, ei, pastor, hein? Quando quer fazer aquela brincadeira evangelista. Ela joga o peso nas costas. Tu não é pastor? Joga o peso nas costas. Segura essa cruz. Exatamente. E assim, é tão legal a gente vai falar disso com leveza, né? Para não trazer também as pessoas ficarem, não. É porque, na verdade, o Senhor, ele capacita os originais, né, cara? Ele unge os que são verdadeiros, os que são... Tem muito falso, né? Exatamente. E eu aprendi isso no seminário. Como que eu vou revelar um falso, Rogério? Não é apontar para o falso e dizer que ele é falso. É você construir. O falso tá aqui, ó. O falso tá assim, ó. Como que eu revelo o falso? Construo um reto do lado. Uau. Eu não preciso apontar para ele e dizer que tá torto. É só você ficar do lado. E deixar Deus fazer na tua vida. E deixar
a gente usa isso na Torre de Pisa, na Itália. Aquela torre, ela é assim. Todo mundo sabe que ela é assim. Mas ela fica mais torta quando algo reto fica do lado. Você fala, caramba, tá muito torto. Então o que revela o torto não é apontar pro torto. É o reto se levantar do lado. Não precisa falar. Você só precisa ser. Exato. E Deus vai te conduzindo com autoridade, vai levantando os teus níveis, como você mesmo falou. Pô, você já tá na caminhada, quanto tempo você tá na igreja? Você tá na igreja há muitos anos, pô. Muitos anos. Você não precisava ter ido pra aquele evento que você foi. Não precisa. Concorda? Tem muita gente que fala assim, a gente teve uma experiência lá. Tivemos. Um dos pastores que tava lá só foi o primeiro dia, irmão. Pra ele, não era aquilo que comunicava pra ele, mas se você não tem um coração manso pra ouvir, como uma criança pra ouvir alguém ensinar, pô, calma aí, cara. Você não pode se levantar pra falar. Mas no domingo você vai pregar sobre responsabilidade na igreja, sobre ouvir pessoas, sobre ter o coração ensinável. Então eu vou pra esses lugares, cara, eu não vou com muita frequência pra muitas conferências, até por causa da nossa realidade de vida. Sim. Mas como foi visceral pra mim ver e entender algumas coisas e olhar pra mim e falar, hoje, eu sigo num caminho, eu tô andando num caminho correto das coisas que têm que ser feitas. Conta pra gente alguma experiência que teve, Rogério, de renúncia que Deus te pediu por causa do teu chamado. Cara, a renúncia, ela é algo cotidiano, né, pra nossa vida. É morrer todo dia. É morrer todo dia, né? Uma das maiores renúncias é você ouvir e obedecer. Isso é o caminho da renúncia. Eu lembro quando nós morávamos em outro município e Deus direcionou a gente ir para outro município sem conhecer nada. Então, isso é o preço de um chamado. Né? Isso são alguns requisitos para você viver o seu chamado. É a renúncia. E diante disso, nós tomamos essa decisão, guiada pelo Espírito Santo. E no início é bem difícil, todo início é muito difícil, desconhecido. Mas aquilo que é desconhecido para você é conhecido por Deus. Quando nós fomos para Maricá. Saiu da onde? Você estava onde? São Gonçalo. Aí foi para Maricá. Fomos para Maricá. Porque Deus falou, vai para Maricá. É louco, cara. Nós fomos para Maricá. Estava estabilizado em São Gonçalo, tudo normal, a vida fluindo, ministério andando, casa, família. O filho dele tá aqui atrás, acho escondido. O Samuel, mais velho. Mas Deus é tão maravilhoso. Nessa época eu estava trabalhando na igreja. Estava na época de pandemia, tá? E todo mundo pegando o Covid. Eu falei, eu não vou pegar essa doença. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. Essa doença não vai me pegar. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Sai da onde você está. Sai da onde você está. Vai para Maricá. Isso em 2019, Deus falando comigo. Eu falei, amor, para minha esposa, Deus está mandando a gente para Maricá. Minha mãe já morava lá. Aí isso passou alguns meses, virou o ano e eu não obedeci o Espírito Santo. Fui trabalhava em outra empresa. Chegando lá, foi acometido do Covid, da Covid. Eu acredito que Deus permite algumas coisas acontecer para tratar com a gente. Quem nos obedece sacrifica, né? Eu peguei o Covid, fiquei 20 dias em casa. Tem noção? Fiquei 20 dias em casa. E ali foi onde o Espírito Santo começou a tratar comigo e falar, vai para Maricá, para onde eu te ordenei. Sem terra em branco, né? Sem Folha conhecer, em branco. vai. Foi onde eu falei, amor, agora a gente vai. Mas você falou ano passado e agora tá falando de novo. Eu falei, agora eu vou obedecer. Nós fomos para Maricá. Chegando em Maricá, depois de um tempo, o meu pastor Sênio, pastor Leandro, ele falou assim, meu filho, vamos abrir um GC na sua casa. Que a gente conhece como célula, né? E ali nós iniciamos um ano de GC, que a gente chama de grupo de consolidação, na minha casa, com um outro casal de pastores que estavam indo na minha casa, eu estava como anfitrião. Ficamos um ano lá. Depois de um ano, o Senhor nos deu uma igreja. Vocês começaram então a igreja de Maricá na tua casa? Na minha casa. Glória a Deus. Então, quando a gente obedece, a gente alcança o benefício da obediência. Nós obedecemos, hoje nós estamos lá fazendo 3 anos e estamos com mais de 300 membros já para a glória de Deus. Imagine se eu não obedecesse. Deus ia escolher outra pessoa. A obra não para, né, meu amigo? Não para. Você que acha que é o alecrim dourado, que a obra só anda porque você tá lá, eu tenho uma coisa pra dizer, irmão.
Se Paulo não fosse, se Paulo desobedecesse ao Espírito Santo e fosse para a Ásia, Deus ia enviar Pedro lá para a Europa para pregar na Europa. Então não tem história, meu irmão. O propósito vai se cumprir, né não? Exatamente. Isso também é um profético, irmãos. Não é só entregar profecia, que eu tenho o dom de profecia, eu não tenho. Viva a obediência que o profético te guia. Quer ser profeta, mas não quer ser obediente, né? Caramba, não tem como, não tem como. Aí, como é que Deus honra? Um café. Não é só pra mim, não. Vai ter pra tu também. Glória ficar nervoso, a Deus, não. glória a Deus. Obrigado, André. Então, o profético também é viver na obediência. Você quer viver o extraordinário de Deus? Obrigado. Você quer viver o extraordinário de Deus? Você vê pessoas vivendo tantas experiências, mas você não obedece. Me responde uma pergunta. O que é mais importante? Olha onde você vai me colocar. Falar o que Deus manda ou obedecer o que Deus fala? Obedecer o que Deus fala. Obediência é mais importante. Obediência. Isso é tudo, né? Porra. É uma das palavras mais faladas na Bíblia. Jesus veio obedecer um pedido do Pai. Você me falando assim, eu sinto a presença do Espírito, ele fala assim, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Às vezes a gente quer viver um evangelho muito raso. Por quê? Porque nós queremos viver conforme a nossa vontade e os nossos desejos. Maurílio, meu amigo, 2019 eu te falei isso, eu fui acometido pelo câncer. É isso aí. Cara, eu falo que eu fui um personagem dentro de uma história criada por Deus. Deus, a gente quando é novo, a gente vê aqueles preletores, aqueles homens cheios de bagagem, você fala, Senhor, eu quero ter experiência. Aí Deus olha lá de cima e fala assim, eu vou te dar algumas experiências. Meu amigo, com 14 anos eu tive uma infecção no sangue que nenhum médico descobria. Com 12 anos eu tive hepatite. Meu Deus. Conta do câncer. Cara, então Deus ele te leva uma caminhada. Eu tava... Assim, acho que eu quero que você fale, as pessoas para entenderem, quando nós pedimos algo a Deus, nós não sabemos o que nós estamos falando. Exatamente. Cara. A oração mais perigosa que você pode fazer é, eis-me aqui, Senhor. Cara, quando você quer olhar para algo na Bíblia e fala, eu quero viver isso, irmão, você não sabe o que você está falando. Exatamente. E é o que você está falando, né? Conta o que aconteceu com você. Então, em 2019 eu descobri que eu estava com câncer. E aquilo no início foi meio assustador. Engraçado que Deus te conecta. Quando Deus tem algo para realizar na tua vida, pode vir a tempestade que for, ele te conecta a realizar um milagre dele. Eu descobri que eu estava com câncer. Fui atendido por um médico que minha esposa trabalhou numa clínica há muitos anos. Lembrei dele. Isso aí, resumindo, ele me conectou a um hospital, onde nesse hospital eu fui internado e lá eu fui operado. Não precisei fazer químio, não precisei fazer rádio, nada. Para a glória de Deus. E é raro isso, né? É Deus. É raro. Não precisei fazer nada. E eu lembro quando eu estava no leito, a enfermeira falou assim para mim, você sabia que esse leito é mais valioso do que uma faculdade? Onde você está deitado? Meu amigo, eu entrei dia 8 de março e operei dia 9 de março. No dia seguinte eu já estava sendo operado. Meu pai. Esses dias agora, eu tive uma notícia de um pastor, amigo meu, que morreu de câncer. E sem eu saber que ele tinha morrido, no dia anterior eu sonhei com ele que eu estava passando num vale, estava com águas até o meu tornozelo e ele falava assim, não deixe que nenhum falso pastor diga que você não andou, não andou sobre as águas. Não deixe que nenhum falso pastor diga que você não andou sobre as águas. O que Deus estava querendo dizer? Ele fez eu andar sobre as águas. Sim. A doença veio, a tempestade veio, mas ele fez eu andar sobre as águas. Deixa eu falar para você que está nos ouvindo agora. Talvez você esteja cometido de algum tipo de doença, mas com uma palavra profética, eu declaro a cura sobre a tua vida. Nós cremos, Maurílio, que pessoas vão contar testemunho, vão botar mensagens depois desse podcast dizendo, eu fui curado. Não por causa de nós, mas sim pela palavra profética está sendo lançada sobre a tua vida. Nós precisamos exercer a palavra profética, meu amigo. Evangelho sem poder é só palavras. É só palavras. Nós temos que usar o poder que está na nossa boca, é a palavra de Deus. Você acredita que o homem de Deus, para ser profético como
vou falar de você, você carrega isso, e biblicamente teve muitos, precisa viver milagres. Precisa. Ele vive milagres. A gente tem que viver, né? A gente vive milagre, meu. Sim. Você como já falar de milagres? A minha vida é um milagre. Eu nasci de 7 meses, 12 anos, fui acometido de uma doença. Depois descobri que estava com uma doença no sangue que os médicos não descobriam. Depois de outro dia ele falou, você tá de alta, você não tem nada. Caramba. Meus 2 filhos estão aqui. O meu primeiro filho, quando estava para nascer, estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Não morreu por quê? Milagre. Sim. O meu segundo filho, Noah, logo após a minha cirurgia, eu não podia ter mais filho. O médico falou, você não vai poder ter mais filho. Se passaram alguns meses, minha esposa descobriu que estava grávida. Como não acreditar no profético? Como não acreditar no sobrenatural? Não tem jeito, né, cara? Você viveu alguns, né? Alguns milagres. Como que você acredita que o chamado, qualquer um que seja, como que você aperfeiçoou o teu chamado, o teu dom? Porque o apóstolo Paulo deixa claro, quando ele fala dos dons, ele fala, Deus levantou um para isso, um para aquilo, um para aquilo, um para aquilo, para que haja aperfeiçoamento do corpo, né? Como que você acredita que os chamados são aperfeiçoados, Rogério? Como que Deus fez com você para te aperfeiçoar? Pessoas, mesas, Bíblia, estudos, relacionamentos, pastores, mentores. Como que foi para você? Deus trata cada um de uma forma, né? Paulo foi Gamaliel, tem várias histórias de pessoas que cuidaram de alguém, né? Para potencializar aquela pessoa. Na história do Rogério, como que Deus fez contigo para te aperfeiçoar? Te amadurecer, te tratar? Primeiro, intimidade. Com Deus. Com Deus. Perfeito. Primeiramente, intimidade. Você precisa ter intimidade com Deus. Segundo, a igreja aonde hoje eu congrego foi um romper na minha vida. A de Maricá. A igreja a central do avivamento, a nossa igreja, ela foi um romper. Quando eu e minha esposa, em 2011, decidimos virar a chave da nossa vida. Em 2011, foi o ano que eu me batizei. Sendo crente, me batizei em 2011. Nos casamos em 2011. Então eu acredito que a igreja, aquele peso da unção que está sobre a vida, eu acredito muito isso, a gente, você sabe disso. A unção que o meu pastor, presidente, carrega, cara, é absurdo, coisa, né? De louco. Você vê a geografia conta muito, né? Pô, isso é muito, muito, muito forte. Então a nossa ida para a nossa igreja foi um romper. E ali o network, você vê o líder alimentando o seu povo, isso aí é extraordinário. Sim. As pessoas que ele traz para nos trazer esclarecimento da palavra, isso aí foi muito... O teu pastor tem essa pegada de potencializar os chamados? Eu não conheço ele, só de ouvir falar. Mas ele tem essa característica de, qual é o teu chamado? Então vambora, vem cá. Sim. Ele faz isso? Ele tá ali para fazer a gente desenvolver. Sim. Ele fala assim, você só não trabalha porque não quer. Oportunidade tem para crescer. Sim. Então, a igreja ela tem esse papel de fazer você crescer. Sim. Eu guardo uma frase que fala assim, Deus não quer apenas filhos. Deus quer que nós venhamos nos tornar pais. Um líder que ele tá guiando os seus filhos, ele tá preparando para ser pai. Pra passar o cajado, né? Pra passar, pô. Sim. Não é pra passar pra perder, né? É pra potencializar o cara. Potencializar. Ele vai ser, teu filho daqui a pouco vai ser pai, pô. Vai ser pai, pô. Olha o orgulho de um pai vendo o filho se tornando maluco. Pai. Me fala isso aí, mexer você comigo. Você tem 3 filhos, você vê? Comigo. Você tem que fazer o casamento do teu filho. Tá maluco. Eu vou morrer, vou infartar, pô. Vou chegar no altar e falar, não tem como, vou cair pra trás duro. Você batizar o teu filho. 2 coisas que eu quero na minha vida. Eu já falei pra todo mundo, inegociável. Eu até divido com meu sogro é pastor também, eu dou uma moral pro meu sogro, a gente pode fazer isso junto. Que meu sogro é um cara... Se eu sou alguém hoje, tem 2 pessoas que são viscerais. Minha esposa é a principal delas. Se eu sou alguém hoje é por causa dela. E meu sogro. E os pastores que me cuidaram nessa caminhada. Mas esse cara eu respeito muito ele. Eu falo pra ele, eu vou dividir contigo. Mas batizar e casar meus filhos eu não negocio com ninguém. Tu pode casar com uma filha de pastor, meu irmão. Que não sai no braço. Quem vai fazer o casamento sou eu. E são 3, né, meu? São 3. Vou fazer os 3. Não divida, os 3 são meus. Porque só se Deus mandar, né? Se Deus exatamente. Porque o maior propósito é esse, né? Isso. É fazer os teus filhos virarem pais. Exatamente. Geracional, o nome disso. Exatamente. Trabalhar por gerações. Então quando você faz parte de uma igreja local, você ali vai desenvolver e vai crescer. E Deus vai gerar conexões. Vai aproximar pessoas de você que vai fazer você crescer. A gente viveu Pessoas isso. potencializam o chamado? Pessoas podem... Uma pergunta. Pessoas potencializam e também podem te atrasar?
Exatamente, pode. Teve alguma experiência sobre isso na vida? Sim, claro. Alguém que tu falava assim, cara, vou ter que... Deus falar, sai fora porque tá te atrasando. Você teve essa experiência de alguém? Amizade, pô. Porque a geografia, você fala claramente. que a igreja, a geografia Sim. te ajuda muito. Mas relacionamento também. Tanto Sim, pra cima sim. quanto pra baixo. Sim. Quanto pra avançar, quanto pra retroceder. Sim. Você teve alguém que você teve... Cara, Esse aqui eu vou ter que tirar. eu no início, eu tava... A gente, quando é jovem, a gente gosta muito desse meio pentecostal, né? Muito. Então, no início eu tava muito querendo conhecer, né? Você ia para um lugar, você ia para o outro, você querendo conhecer. Meu pastor tendo uma visão Mais sábio, né? Mais sábia. maduro. Eu lembro que uma vez ele falou assim para mim, meu filho, eu tava deixando você ir. Que eu sabia que uma hora você ia voltar. A gente Então, tem que viver, tem que ter nossas experiências também, tem né, que Rogério? ter, pô, Senão, tem que ter, vai falar o que pra eles? tem que ter. Tem que ter. E algumas amizades eu identifiquei que eram pessoas que te sugavam, que me sugavam. Até que um momento eu me afastei e essa pessoa falou assim, pô, por que você se afastou da gente? Aí eu falei assim, eu preciso criar raiz. Então, tem momentos que você vai caminhar, trilhar caminhos que você pensa que vai ser benefício para sempre. Não, pô. É por um período. Que vai chegar um momento que você fala, esse alimento já não vai fazer efeito sobre mim. E nós vemos claramente quando Abraão vai subir um monte para sacrificar o seu filho, o que ele fala para os servos? Fiquem aí, que vai eu e meu filho e voltaremos. Tem pessoas que elas vão ser por um tempo na sua vida. E também tem pessoas que vão ficar por um tempo e também pessoas não estão prontas para viver o que você vai viver. Aonde você vai entrar, né? Aonde você vai entrar. Então, Deus faz essas conexões, como nos fez. Sim. Né? Essa conexão que está gerando uma amizade, Sim. que crendo que lá na frente nós teremos outros vai entender, resultados. lá na frente a gente vai entender alguma coisa. Né? Entendeu? Então, geografia, pessoas, liderança, essas são sua família, esses são as ferramentas que Deus usou para potencializar quem é o Rogério hoje. Você acredita nisso? Tem mais alguma coisa que você fala, pô, Maurício, isso aqui, alguma experiência, coisa que você viveu, que falou, pô, isso aqui me marcou? Vou te falar uma experiência que aconteceu agora há pouco tempo. Eu estava no monte e eu sempre tive uma dificuldade em relação à ausência do pai. Isso sempre foi muito difícil. É um assunto delicado, né? É difícil, né? A paternidade, né? Por isso que Deus adora os órfãos, né? Ele cuida e dos as órfãos viúvas. das viúvas, né? E eu estava no monte um tempo atrás e eu orando, o Espírito Santo falou assim para mim, você percebeu que você não sente mais a ausência do seu pai? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, porque eu te curei. Caraca. Cara, isso foi muito extraordinário. Sim. Esse relacionamento com Deus gera esse crescimento. Nós vivemos uma época hoje da tecnologia onde as pessoas não querem mais ter a leitura, o tempo da leitura da palavra de Deus. Não querem ler, eles querem a facilidade. Que é pronto, né? Que é pronto. E a caminhada com Jesus não é assim. Você precisa ter o seu tempo de intimidade, de relacionamento. Então essa foi uma das últimas experiências que Deus me fez entender que Ele preenche todo o vazio. Ele é aquele Deus que te faz andar com Ele, viver com Ele, se alimentar com Ele e te faz crescer em cada etapa. Ele é tudo, né? Ele é tudo. A suficiência dele é tão grande que ele ocupa todos os espaços, né? Pra gente poder viver debaixo daquilo que eu também, né, fui criado sem pai e me tornei órfão de fato agora, né? De pai e mãe, agora no início do ano. E no Dia dos Pais, agora recente, domingo, eu tive minha esposa ficou me olhando assim e falou, esse dia, porque na cabeça dela, esse seria um dia difícil. Eu acabei de perder meu pai em abril. E eu tive uma clareza tão grande, cara, não é uma rejeição da dor. Isso não é uma coisa característica minha. Eu entendi o seguinte, existe uma dor, perdi meu pai, mas existe uma bênção sobre isso. Qual é a bênção? Meu pai citou Jesus comigo no leito. Então meu pai cita Jesus... Caramba, ótimo. Meu pai e minha mãe. Eu ganhei os dois pesos na mesma situação. Aleluia. Na mesma situação. Eu saí do Rio de Janeiro e vou de carro para Paraná, 12 horas de viagem, pagar meu pai pra Jesus, cara. Caramba. Eu saí dentro do carro, minha esposa sabe, eu dentro do carro dirigindo, 1.200 quilômetros. A renúncia. 1.200 quilômetros, irmão. É 17 horas de viagem, meu parceiro.
Só parar pra abastecer e pra comer. Dirigindo, eu só falava assim dentro do carro: Senhor, segura meu pai vivo até eu chegar. Eu não sabia qual é o estado. A mensagem do médico foi uma mensagem muito ruim. O médico falou que meu pai não tinha muito tempo, tava, né, muito difícil. Eu falei, cara, eu vou chegar lá e eu só tenho tempo pra fazer isso. Senhor, segura meu pai vivo até eu chegar lá. Quando eu chegar lá, fizer o apelo pra ele, que eu sabia que ele ia se converter, porque o Senhor já tinha falado comigo, que ele aceitar Jesus, depois você pode levar ele. Eu saio do Rio, meu irmão, 1 milhão daqui pra lá. Minha esposa fala, pelo amor, vai devagar. E eu daqui lá, meu irmão, eu conheço a estrada, porque eu já fui muitas vezes. Eu chego no hospital, entrei com a carteirinha, dei uma carteirada no cara lá embaixo, que não podia entrar no CTI. Eu tenho uma carteira de capelania que eu capelania, fiz. sim. De capelania. E capelã não pode, né? Proibir. Sim. Aí eu entrei Sim. no hospital, fui lá em cima no CTI. A primeira coisa que eu fiz com ele. Eu falei, pai, eu não tenho nada pra te falar, pra te oferecer. Mas eu vou te oferecer aquilo que mudou minha história. E você sabe disso. A gente bebia junto, a gente zoava junto. Eu falei com ele assim, aí eu comecei a falar com ele, ministrar, ele olhou pra mim, a gente já começou a chorar, eu olhei pra ele e falei, vim te oferecer Jesus, pai. Você quer esse Senhor? Aí ele, cara, ele foi uma cena assim, eu tenho gravado, né, no celular, minha esposa filmou. E eu saí dali e falei, cumpri um propósito. Ele aceitou Jesus, foi a confissão de fé, mas eu saí dali destruído, né. Saí dali, beleza. Quando no Dia dos Pais agora, eu falei, cara, eu não vou ficar chorando. Primeiro, eu tenho 3 filhos. Eu tenho motivo de sobra pra celebrar. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, eu tenho 3 homens na minha casa. Deus me presenteou com essa família, então eu não posso ficar com a minha dor e esquecer que, eu tenho a bênção que é eles, né? E eu coloquei sobre a dor, saber que brevemente eu vou estar com ele, pô. Falei, cara, meu pai ganhou. Aí tem a parábola do trabalhador que recebe no final. O meu pai recebeu no último minuto, irmão, mas recebeu igual a mim. E se eu não vigiar, eu posso nem eu chegar lá. Então, ele tá no lugar que eu prego todos os dias. Que eu ensino pessoas. Então, o que eu fiz? Eu vou colocar sobre a minha dor. Saber onde ele tá. E o que ele conquistou. O prêmio da salvação. Acabou. Foi um domingo maravilhoso. Fiquei com meus filhos o dia todo. Brincamos pra caramba. Fizemos churrasco. E eu fiquei com a minha família. Coloquei sobre a minha dor esse princípio. Só que hoje, eu vivo debaixo dessa graça. Eu sou órfão. Desse pai. Que agora eu falo assim, cara, eu só tenho você, Senhor. Só tenho você, não tem pra onde correr. Se eu tiver que chorar é com o Senhor, se eu tiver que me alegrar é com o Senhor, se eu tiver que... qualquer coisa que eu for fazer é com o Senhor. E ter certeza que agora quem vai ter que cuidar de tudo é Ele mesmo. Não que não fosse antes, sim, né? Sim. Mas quando você Só que às vezes a gente não enxergava tanto, né? É igual você. Você não enxerga esse tamanho, essa dimensão da paternidade de Deus. Quem é Deus pra você, cara? Cara, pra mim no início, a imagem de um pai era muito difícil. Porque eu tinha uma imagem de um pai, como que eu poderia ver Deus como um pai? Não encaixava. E a gente sempre faz isso, né? A gente sempre transfere a nossa visão paterna terrena para a visão paterna celestial. E eu lembro que uma conferência que nós fizemos lá, o pastor fez, conferência do Espírito Santo. Quem pregou lá foi o pastor Luciano Subirá. Nunca mais vou esquecer desse dia. Não ganho cara. Foram 3 dias de conferência. E uma delas, eu chorando, abaixei a cabeça, botei minha cabeça igual o profeta Elias, entre os joelhos. E eu chorando, eu falei, Senhor, Tu és o meu pai, Tu és o meu pai, Tu és o meu pai. No mesmo momento, o Senhor me deu uma visão de uma pessoa segurando uma mão. E a mão era de uma mulher. Porque eu fui criado pela minha avó, pelas minhas tias, né? Depois fui morar com minha mãe e o meu padrasto, que eu tenho como pai também, que me criou. Aí... Isso já adolescente. Aí quando eu tive essa visão, eu falei, mas a mão de Deus não representa uma mulher, Deus representa um homem. E aquela mão se transformava numa mão de um homem. E caminhava comigo sobre a rua. E depois eu me via em outro lugar. Um homem me balançando num balanço. E eu brincando. Como se fosse um pai cuidando de um filho. Como fosse o pai cuidando. E aí eu falava assim, Senhor, todas as vezes que eu chorei, querendo o pai, onde o Senhor estava? E ele começou a me mostrar todos os momentos que eu chorava. E ele falou, em todos os momentos que você chorava, eu estava lá contigo. Meu Deus. E eu via como uma peça de quebra-cabeça entrando, eu vi uma quebra-cabeça imensa e eu via uma peça de quebra-cabeça encaixando nessa ausência. Depois desse dia, tudo mudou. A mentalidade mudou referente a Deus. Você começou a ver Deus... começou a construir esse pai dentro de você, né? Porque eu entendo que na caminhada cristã não é instantâneo, cara.
muitas coisas acontecem, muitas demandas vão acontecendo na caminhada. E Deus vai se revelando de glória em glória. Ele Exatamente. Eu acho que se ele se... Eu acho não, eu tenho certeza que se ele se apresentar totalmente pra qualquer pessoa, ninguém suporta, pô. Ninguém suporta. Se Paulo viu a luz, caiu. Um viu na fenda da penha, já ficou... Eu acho que ele precisa se manifestar de doses homeopáticas, que se for de uma vez só, a gente não dá conta. Ele vai se revelando, a paternidade de Deus na nossa vida vai se revelando na medida que você vai precisando. Eu vejo dessa forma. Comigo foi assim. Ele fala, aqui eu tô aqui contigo. É igual você falou, pô, aqui eu tô aqui de novo. Aqui eu também tava. E aí você vai vendo, vai construindo essa paternidade dentro de você, né? Então, uma coisa que eu aprendi, contrapartida, o diabo ele tenta tirar essa imagem boa de Deus. Você vê isso no Jardim do Éden, quando Eva ela come do fruto, antes dela comer, o que a serpente faz? Ela apresenta uma outra imagem de Deus, uma imagem mentirosa. Não disse Deus que você poderia comer todo fruto? Aí ela fala sobre... Não, Deus falou para não comer o fruto que está no meio do jardim. Qual o objetivo de Satanás? O objetivo dele é criar uma imagem errada de Deus. Ele não precisa destruir a imagem, só distorcer. O objetivo dele é esse, é tirar a imagem verdadeira de Deus e botar uma imagem falsa. Qual é o perigo do cristão? Qual é o perigo do filho de Deus? O perigo dele é você se voltar contra Deus. É isso que ele quer criar, ele só quer criar isso. É verdade. Uma revolta contra Deus. Enquanto você tiver uma imagem errada de Deus, você não vai viver o extraordinário de Deus. Sim. Tem pessoas que estão na igreja 10, 20 anos, mas eles têm uma imagem errada de Deus. Porque o diabo criou. O que adianta eu declarar? Eu vou receber, eu vou ser abençoado, eu vou viver o melhor casamento, eu vou ter a melhor família, mas você tem uma imagem errada de Deus. Você cria uma expectativa distorcida de quem ele realmente é, né? De quem ele é. Sim. Esse é o objetivo de Satanás na nossa vida. Como que faz para alinhar isso de novo? Isso aí é aquilo novamente. Você precisa buscar intimidade e você precisa ser curado. Ser livre dessa Ser livre. E o Espírito Santo faz isso e faz muito bem. Eu acho que a gente precisa, talvez, e eu vou trazer um pouco da responsabilidade disso para nós que ministramos, né? Nós que ensinamos, nós que pregamos, talvez seja um pouco de, principalmente nesse tempo novo da hipergraça, nos últimos 10 anos aí que a gente vê isso acontecendo, a gente ensina um Deus, mostramos um Deus, revelamos um Senhor que ele não existe, pô. Ele não existe. Se você olhar nas escrituras, eu costumo, a galera mais tradicional, né? Eu fiz seminário batista, né? Mas eu não sou tradicional. Eu sou pentecostal e não tem jeito, né? Lá, cada um na sua. Mas nós somos... Você quer saber como que Deus é? Você tem que ler a Bíblia, irmão. O que Deus faz, como que Deus se revela, desde Gênesis até o fim, que é o Apocalipse, ele vai se revelar e isso revela quem ele é. Eu dou uma matéria no seminário chamada Caráter de Deus. Eu falo para as pessoas, eu não vou conseguir nunca falar a totalidade de Deus. Eu posso ministrar para você aqui todos os dias durante os próximos 10 anos que eu não vou conseguir. Não tem como. Dimensioná-lo. Porque ele é indimensionável. Porém, algumas coisas a gente consegue falar dele que está escrito, pô. Então, se eu ofereço um Deus, Papai Noel, que é esse Deus novo que estão pregando, um Papai Noel para as pessoas, elas vão criar expectativas de que você falou. Deus tem que me dar, Deus tem que obedecer minhas palavras. Eu até o nosso pastor, meu pastor mineiro, falou isso no culto semana retrasada. Ele falou assim, as pessoas querem mandar em Deus, pô. Deus vai lá e faz. Deus vai lá e faz. Mas da onde, cara? Que maluquice é essa? Mudamos o governo agora? Quem governa? E nos últimos 3, 4 anos foi tanto se falado de governo. O homem tem que governar, o homem tem que governar, o homem tem que governar. Eu concordo. A Bíblia diz isso. Só que quem é soberano é o Senhor, pô. Você pode orar para quantas pessoas você quiser. Você sabe disso, você carrega isso. Quantas pessoas que você orou que foram curadas? Algumas. E quantas que você orou que não foram curadas? Muitas. Por quê? Porque se tiver na tua mão poder, Rogério, tu se perde, meu irmão. Se Deus te dá essa autoridade, se você tiver domínio sobre o dom, você vira Deus, meu filho. Biblicamente falando, sempre foi assim. As pessoas sempre procuram um Deus para si, pô. Então, quando eu ensino um Deus, eu ensino sobre um Deus que ele não é real,
as pessoas vão esperar criar uma expectativa sobre o que eu falei. Então as pessoas criam uma expectativa. Não acontece como eu esperei, Deus não presta. O diabo fez a distorção da imagem. Ele tira a clareza de quem Deus é e coloca só uma fosquidão. Ele não quer que você saia da igreja. Ele quer que você permaneça na igreja sem conhecer seu próprio pai. Ou que você distorça, como você falou. Você distorça a imagem de Deus. Quem é Deus, Rogério? Fala pra mim quem é Deus. Aí você falou, Maurílio, é isso, isso e isso. Essa é a sua experiência sobre quem é Deus. A gente não consegue, cara, dimensionar ele. Então Deus vai se manifestar pra cada um tipo de pessoa da forma que ele quer. Agora, dizer pra você que Deus vai fazer tudo o que você quer, do jeito que você quer, vai te dar tudo, irmão, isso é mentira, pô. Você conhece? É o maior engano que tem. Maior engano. Ele só pode te dar uma coisa que ele vai te dar que eu tenho certeza. A salvação. O resto, irmão. Duas coisas, salvação e Espírito Santo. O resto, ele vai dar se ele quiser. Tem pessoas que aceitaram. Meu pai, por exemplo. Meu pai não carregou. Meu pai não se converteu. Meu pai não recebeu o dom. Meu pai não recebeu o Espírito Santo. Meu pai não recebeu nada, irmão. Ele recebeu só a salvação. Meu pai foi como ladrão da cruz. Exatamente. 45 do segundo tempo, Deus falou assim pra ele: tu vai estar comigo no paraíso daqui a pouco, meu filho. Meu pai tem Jesus na sexta-feira e na outra aqui. Na segunda-feira. Não, na quinta, na sexta eu viajei, no sábado. Isso, no outro sábado. Na outra sexta meu pai falece. Meu pai volta e vai pro Senhor. Então, assim, uma semana. O meu pai, ele herdou. Ele recebeu o prêmio da salvação. Agora, eu e você, irmão, recebemos a salvação, a presença, um chamado, a vocação e o destino. Irmão, pra gente, hoje, como pai, eu faço isso e eu aprendi sobre isso, e isso é até um erro meu. É até uma... Como se fosse uma incredulidade minha, vamos dizer assim, né? Eu não oro pedindo nada a Deus, cara. Nada dessa terra, irmão. Aí esse ano eu comecei a pedir. Eu nunca pedi, cara. 11 anos eu nunca falei, Deus, me dá, me dá, me dá. Eu tenho um assunto específico da minha vida financeira que eu preciso resolver, que eu quero resolver. E eu comecei a orar esse ano, irmão, depois de 11 anos, cara. Eu nunca pedi, irmão. Eu sempre falava... Sabe quando você chega na frente de Deus como um mendigo? Minhas orações eram assim: pai, muito obrigado pela esposa que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, pela presença, porque eu me sinto tão honrado por Deus, graciado, cara. Né? Mano, pelo amor de Deus, cara, eu sei de onde eu vim, Rogério. Pô, eu sei de onde eu saí, parceiro. Lá em São Gonçalo eu tava no Castelo das Pedras, irmão. Quando eu era mulher com 15 anos, com 13 anos, eu tava no Castelo das Pedras, pô. Com meu tio. A minha família é de São Gonçalo. Sim, então, eu te falei isso. Sim. Então, eu tive experiências muito novo que eu era pra estar morto, cara. Eu já era pra ter morrido. Eu batia pega de carro, eu batia pega de moto. Só de eu estar aqui, irmão. Toda vez. Eu tô assistindo a série. Já assistiu a série de Paulo na Disney? Não. Mano, pelo amor de Deus. Tá maluco, pô. É fora de série. Falei da conversão dele, vai até a morte dele. É absurda a série. E eu vendo a série e Paulo falando, quando Paulo começou a pregar, Saulo, depois Paulo, ele começa, ele não se sente digno daquilo, ele se sente pequeno. Cara, eu comecei a chorar e falei, Senhor, eu sou assim, cara. Rogério, eu não me sinto até hoje, irmão. Quando eu vou pregar, tem um temor dentro de mim que eu falo, cara, eu não sou digno disso, porque como que Deus pode colocar em mim essa coisa tão poderosa que é a presença de Deus e a autoridade pra falar da palavra, pô. Eu não tô eu tô falando de hipocrisia. Não, isso eu carrego até hoje, cara. Eu vou ler a Bíblia, irmão. Quando eu escrevo uma parada, que eu dei aula ontem, eu escrevo uma parada e eu falo, meu irmão, como assim, velho? Deus tá me falando isso comigo. Alguém que era até antes estava falando mal. Cara, eu odiava pastor, gente. Eu odiava pastor, pô. Eu fui criado na casa de um pastor. O meu melhor amigo de infância, o pai dele é pastor, presidente das igrejas em Teresópolis, que tem 50 igrejas. E agora, dia 28, 27, eu prego nessa igreja desse pastor, mano. Então, assim, pra mim, eu fui batizado na igreja dele, pô. Você tá entendendo que o cara que eu falei mal, Deus me pega e me bota pra ser batizado na igreja dele, meu irmão. Aí eu fui convertido numa igreja. Ó que loucura. Eu fui criado mesmo, desde 13 anos de idade. Eu tenho 37. Então, eu já tô seguindo o podcast. A filha, a esposa, o genro, todo mundo. Todo mundo. Porque estão todos pastores. Todos. E são meus amigos. E eu a vida inteira que fui criado. Eu falava, pô, teu pai é ladrão. Teu pai rouba a igreja. Irmão, o cara é uma bênção, pô. Só que o diabo. Exatamente. E eu me converti numa igreja. A minha igreja já tinha 20 anos, já tem 20 anos e tal, 20 e poucos anos. Ela pediu o batistério emprestado. De qual igreja? Dele. Eu fui batizado na igreja dele. Ele tava lá me vendo ser batizado, pô. Tem noção disso? Deixa eu falar uma coisa, cara, que é interessante. O exterior, ele é visto, né? De forma clara por todos. E quem imaginaria que você estaria hoje servindo a Cristo? Mas nunca. 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 Só que tem algo chamado, e você vai confirmar,
a presciência de Deus. Deus já sabia da sua predisposição para o servi-lo. Eu já não sei. Deus já sabia. Você vê isso claramente quando a palavra de Deus vai dizer que Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque o coração dele já era ruim, pô. Deus apenas potencializou aquilo. Sim. Então Deus conhecia o teu coração e a sua predisposição para o servi-lo. E aonde está o segredo de você trilhar um caminho que agrada o coração de Deus? Um coração humilde, um coração ensinável. Mas você fala assim, como que a pessoa... tem pessoas que se perdem, porque o coração dele já era perdido. Você vê o Saul, ele tinha um coração humilde, mas ele se perdeu. Davi, o que aconteceu com o Davi? Saul tinha um medo de perder o reino. Davi tinha um medo de perder, sabe o quê? A presença do Espírito Santo. A presença de Deus. Isso revela a gente, né? Isso revela. Não tem dificuldade. Quando você quer conhecer a pessoa, conhece o coração dela. Acabou. Aonde está seu tesouro? Ali está seu coração. Você às vezes olha para uma pessoa, você consegue identificar que o Espírito Santo está sobre a vida dela. Como que eu vou conhecer a pessoa? Busca intimidade que Deus vai te revelar quem é as pessoas. Eu costumo dizer eu aprendi uma coisa na caminhada, eu conheci, na minha caminhada, você falou do Kenneth Hagin, do livro dele? Sim. Meu primeiro professor de seminário foi um pastor chamado Herênio Ramiro. Se você procurar na história do Verbo da Vida, o fundador do Verbo da Vida no Brasil chama-se Bud, que foi ensinado pelo Kenneth. E o Bud teve um discípulo chamado Herênio Ramiro. O Herênio me deu aula de seminário. Uau! Então, quando você falou desse livro, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula para aprender foi em 2015, com um ano de convertido, um ano e pouquinho, quase um ano e meio já, foi com esse cara. Então, e ele voltou até a pregar agora. Ele teve uns problemas de caráter, de coisa, ele voltou a pregar agora, recente. Ele ficou 5 anos escondido. E, meu irmão, ele me ensinou umas paradas sobre isso que a gente está falando, sobre esse lugar. E ele disse, ele tinha muitas frases, né? Que ele falava, o que sustenta a unção é o caráter, Deus só unge o que é original, são frases dele, né? Por isso que eu devolvo a glória para ele, porque eu sei que é dele. Eu respeito a unção que ele carrega. Isso. Só que ele falava uma coisa que eu acho que você vai falar disso. O sucesso, ele só revela quem você é. Saul, ele não quer perder o sucesso. Exatamente. Não quer perder a glória. Davi estava disposto a perder tudo para não perder quem o glorificou, quem o tornou rei. Então, como que você vê dentro do teu chamado? Porque, irmão, profeta hoje em dia, se deixar virar rei, se deixar virar Deus. Eu sei porque nossa igreja já é profética. O profeta chegou na igreja, irmão, todo mundo quer falar com o profeta. Quer tocar no profeta, quer ouvir o profeta. Eu falo isso com a Daphne, veio aqui no podcast, e ela é profeta de ofício, e ela falou, Maurílio, tem lugares que eu vou pregar que eu quero sair por trás do telão e me esconder. Porque eu acabo de pregar, fica todo mundo, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Porque, na verdade, elas não querem o Deus da profecia. Elas querem uma direção. Como que você vê isso? Não sei como é que é a tua comunidade, mas como que você vê isso na realidade do profeta, cara? As pessoas ficarem te ligando, ficarem te pedindo pra você, na verdade, se adivinha. É como se fosse uma adivinhação. Como que você vê, como que você lida com isso? Porque isso leva a pessoa a uma vaidade, né, irmão? Exatamente. O coração é revelado nisso. Como que você vê isso no nosso meio? Então, eu acredito que a pessoa ela tem que ter esse cuidado. O profeta, vamos dizer assim, como a gente está falando do profeta, ele tem que ter esse cuidado porque uma coisa é muito importante. Saul, ele recebeu o Espírito sobre a vida dele e ele começou a profetizar, diz a palavra do Senhor. Porém, ele não sabia quando o Espírito já não estava mais com ele. Estava sobre Davi, porque nós sabemos que na antiga aliança vinha por porção. O Espírito Santo não vinha sobre todos. Não é habitação, né? Não era habitação. Então, eu acho que o cuidado que nós temos que ter é esse, é você entender que não é você aquilo que você falou, não é você que determina a hora que Deus vai falar, mas entender o tempo exato que o Espírito de Deus quer falar. Não adianta você forçar uma barra de algo que Deus não está te direcionando. Pode vir 200 pessoas a hora, isso, me revela isso. Não é assim que... Como que você age? Então, quando alguém vem até mim, pede uma oração, eu deixo o Espírito Santo fluir.
Se ele quiser falar, ele vai falar. Senão só vai orar pelo que ela pediu. Vou orar pelo aquilo que ela pediu. Não adianta eu querer forçar, porque tem muitas questões que às vezes a pessoa quer orar para mostrar algo para outra pessoa. Isso aí Uma espiritualidade, né? é imaturidade. Sim. Então, eu ajo assim, conforme o Espírito Santo me guia. Não adianta você forçar ou querer mostrar que você é. Quem tem não precisa mostrar aquilo que tem. Entendeu? Então, para mim, isso é bem simples. E aí está o perigo que você falou. O cuidado de você carregar algo e não deixar aquilo ser maior do que Deus. Não pode ser maior do que Deus. Ele te deu algo para a glória dele e você querendo a glória que não é sua. É roubar o dele. dom, né? É roubar o chamar, a unção pra você, né? É puxar para você aquilo que não é teu. Meu Deus do céu. Você vê quando o apóstolo Pedro ele começa a manifestar o poder que estava sobre ele, aquele homem fala assim, quanto você quer para me dar essa autoridade? Meu pai. É verdade. Tá louco. Ele falou, cara, na nossa linguagem, você tá louco, você não sabe o que você tá pedindo. Dai de graça o que recebeis de graça. Na verdade, ele não queria o processo de Pedro, ele queria só o que ele carregava. Né? Ele queria o carregável, ele viu aquela manifestação, glória, aquela glória, falou, eu quero isso aí, quanto que você quer? Quanto eu te pago para receber isso? Não se Morte. trata disso. Morte. Você quer a morte? Morrer. Não se trata de você receber algo por seu benefício. Se trata de você receber algo do benefício do próximo. Caraca, é forte. Se aquilo que você está recebendo, vamos lá, vamos botar para o nosso campo de entendimento financeiro. Deus vai te tornar milionário para você mostrar que é milionário? Claro que não, pô. Pra você ser. Pô, eu sou milionário. Eu sou. Eu sou. Não esquece. Não, ele vai te dar para você abençoar o próximo. Então, se você carrega... Eu acho interessante, talvez vai fugir, mas não vai fugir do que eu tô falando. Firme. Você vê que quando Jesus se apresenta para Pedro, Jesus está pregando para uma multidão, ele pede o barco de Pedro emprestado. Correto? E Pedro disse o quê? Eu pesquei a noite toda, o cara estava cansado. Ele pediu o barco, pregou, e no final Jesus falou assim, vamos ao alto mar. Pesquei a noite toda, não peguei nada. Mas eu vou segundo a tua palavra. Chegando lá, o que acontece? Pedro consegue uma grande quantidade de peixe, ok? Uhum. Logo depois, Jesus fala para ele aqui, te farei pescador de homens. Não se tratava do peixe. Se tratava do que Deus queria realizar na vida dele. As pessoas estão visualizando o peixe, o benefício daquilo que Jesus pode proporcionar. Mas Jesus não quer que você visualize o peixe. Jesus quer que você visualize aquilo que ele te deu para proporcionar na vida das pessoas. As pessoas estão seguindo o reino de Deus por benefício próprio. Eu quero peixe. Jesus vai me dar peixe. Mas Jesus está falando, você está entendendo errado. O peixe é só uma consequência. O que eu quero para você é que você torne aquilo que eu te dei a pescar homens, vidas. Esse é o sentido da vida. Não, e ele faz uma parada que é muito louca, que eu, assim, você tá falando isso na minha cabeça, fica... na pesca mais próspera de Pedro, financeiramente falando, ele era um cooperador, tinha uma cooperativa de pesca. Na maior colheita, vamos dizer assim, na maior colheita dele, Deus manda ele abrir mão de tudo. Na maior colheita dele, na colheita mais próspera que ele teria, na maior bênção que ele teria, que ele poderia comprar um carro, um videogame, um PS5, um carro importado. Um jumentinho. Uma Monark barra forte. Deus fala assim, agora abre mão de tudo. Abre mão de tudo. Ele fala assim, abre mão da pesca. E isso, de fato, não é pra todos. Não é. As pessoas não vão querer. Pessoas contam história até a pesca. Até o bênção. Chega aqui e para. Daqui pra cá não vai. Porque daqui pra cá, ele fala assim, Pedro, eu vou potencializar tua capacidade. Mas pra algo que não é seu. Pra algo que é meu. Ele tira de Pedro, e eu falo isso... Eu aprendi isso ouvindo um pregador falar, eu não lembro quem foi, não sei se foi o Luiz Hermínio, acho que foi o Luiz Hermínio que falou isso. Ele fala, a maior bênção de Deus não é quando ele te dá algo,
Ele deu pra Pedro. Irmão, Pedro, tenho certeza que Pedro vem no rio ali e fala, meu Deus, eu tô rico. Eu tenho certeza, pô. Porque tava devendo pra caramba, ele tinha que pagar um monte de coisa. Ele fala assim, ó, vou pagar, vou dividir, vou dar pra cooperativa, vou dar o dízimo e ainda vai sobrar um troco pra mim. Porque foi a maior pesca que ele fez na história dele. E quando ele chega ali, Deus fala assim, agora me dá a pesca. É minha. Porque eu quero você. Chega pra Abraão, fala, Abraão, toma Isaac. Isaac nasce. Quando chega pra Abraão lá mais velho, fala, Abraão, agora me dá. Quando ele te pede, e aí vem o que a gente tá falando, revela quem você é. Não é quando ele te dá. Quando ele te dá, ele revela quem ele é. Deus revela pra você quem ele é. Mas quando ele te pede, é revelado o teu coração. Isso aí. E tem muitas pessoas que falam assim, não. Aqui, Jovem rico, pô. Pô, exato. Ele deu. Ele teve a riqueza. Mas quando ele é pedido, revela quem ele é. O interessante dessa passagem é que você vê que ele abre mão de tudo. A renúncia. Ô Maurílio, qual é o sentido da vida? A palavra de Deus vai dizer, Salomão disse, tudo é vaidade. Aí você para, tudo é vaidade? Então qual é o meu sentido de vida? O meu sentido de vida é servir o próximo. Deus te deu dons, Deus te deu habilidade, é pro próximo. Isso é muito forte, velho. É pro próximo. Não tem a ver contigo, né, velho? Não tem a ver conosco. Tu é só o jumentinho. Nós somos apenas o jumentinho. O jumentinho pensou que era alguém, não. Você tem que carregar Jesus em você. É, a gente é só o jumentinho. Temos que carregar Jesus. Então Jesus, quando está diante dos discípulos, ele fala, vou te ensinar algo hoje aqui. Vou lavar os pés de vocês. Pô, pelo isso aí é. Senhor, me lava todo. Não precisa. Só os pés. Eu vou te ensinar algo aqui. Sirva o próximo. O nosso pastor tem uma frase lá que ele botou na nossa igreja assim, nós somos uma igreja viva e apaixonada por vidas. O real sentido do evangelho é você amar o próximo. Jesus falou, como vocês dizem que ama aquele que te ama, é fácil. Ame os seus inimigos. Os perseguidores, né? Então o real sentido é esse. Já ficou vaidoso, cara? Com o teu chamado? Não, chamado Tipo não. assim, tu falou assim, pô, isso aqui, tu sentiu assim, deu aquela síndrome de Lúcifer, assim, pô, eu sou o cara. Já ficou assim? Cara, eu era vaidoso quando eu era do mundo. Depois que Jesus me pegou, cara. Porque assim, o teu chamado, ele o que você carrega é perigoso demais, mano. Eu falo isso que, pô, você tem uma... a gente conhece muito profeta, né? Então a gente percebe Porque, na verdade, quem te idolatra são as pessoas, né? Quem te coloca nesse trono são as pessoas. A gente teve uma experiência na Lagoinha na época. Marcelo Jamal, conhece Marcelo Jamal? Amigo do Luciano Subirá. Ele veio pregar aqui uma vez e eu sou... Mano, aquele maluco ali, eu sou muito fã dele. Eu conheci ele em 2015 na casa de Zadok, lá em Campinas. E aí, ele tava no gabinete. Pô, ele chegou na igreja de Quixute, irmão. Conferência do Espírito Santo. Literalmente mesmo. 2.000 pessoas. Que chute, pô. Calça boca de sino. Jesus. A calça engolia o tênis, assim, e a camisa que ele tava usando tava desbotada, pô. E eu olhei e falei, pô, ele vai pegar assim, não é possível. Sem preocupação pô, nenhuma com a vaidade. Irmão, na Lagoinha, pô, 2.000 pessoas, Conferência do Espírito Santo, televisionada, camisa desbotada, calça boca de sino e que chute. Aí eu olhei pra ele, eu ficava no gabinete, né, porque eu que tinha responsável Eu te falei de pegar, de levar a galera. Sim. Aí eu olhei assim pra ele e falei, pô, ele não vai pegar assim, não é possível, mano. Muito simples ele, muito. E aí tinha uma pastora de um casal de pastores amigos meus que vieram do Rio pra poder estar na conferência, porque eles que me apresentaram o Marcelo Jamal, o Luciano Subirá, em Campinas. Que eles são da casa... Você já ouviu falar da Nazareno? Igreja do Nazareno, no Rio? Do Flávio Vassoura. Ah, sim. Então, é grandona no Rio, é muito grande no Rio, da Baixada ali, principalmente. E eu viajei com eles, fui pra Colômbia com eles, fui pra São Paulo com eles. Os pastores são, pô, maravilhosos. O pastor Evanilson e o pastor Léo são meus amigos. E aí, pô, eu vou aí, Marcelo Jamal tá aí, pô, consegue pra gente estar um tempo com ele, orar com ele? Eu falei, claro, pô, com certeza, tá doido? Tá bom, chegamos na igreja. Eles chegaram na igreja e me mandaram mensagem, mano, eu tô aqui. Eu saí, peguei eles e trouxe pra dentro. Quando eu fui trazer eles pra dentro, uma irmã da recepção, lá na igreja tinha na Lagoinha tinha um ministério chamado Camarim, que cuidava dessa parte de comida, de recepção do convidado. Recepção, né? Recepção é lá da frente. O nome lá chamava Camarim mesmo. Porque cuidava da pessoa ali, do convidado. E a mulher proibiu ele de entrar. Eu olhei pra ela e falei assim, não tô te entendendo.
Não, eles não podem entrar. Tá proibido. O pastor pediu. Eu falei, mentira. Na minha cabeça. Eu falei, mentira. Como que ele proibiu? Olha como é que o cara tá. As vestes dele diz que ele não é desse jeito. Ele vai proibir as pessoas de entrarem pra falar com ele. Pô, um pastor vai proibir de outro pastor, outra pessoa falar com ele. Alguém que quer orar com ele. Eu falei, tá bom, então eu vou entrar. Aí eu falei, espera aqui, Vanessa. Aí entrei. Falei, Marcelo, posso pedir uma coisa? Ele falou, pode, meu filho. Aconteceu isso, situação essa e essa. Pô, eu queria que eles querem orar com o senhor abençoou muito a vida deles lá atrás. Já tinha alguns anos passado, né? Tá bom, vamos lá, que isso, Ló, na hora. Peguei ele, passei pela menina e fui pra antessala. Na antessala, eles entraram, botei eles pra dentro, eles entraram. Só pra você ter ideia, tá? O Marcelo liberou uma palavra sobre a vida deles na oração, que mudou a história desse casal. Irmão, eu não tô falando de uma parada simples. Tô falando de um bagulho que foi uma virada de chave, que, tipo assim, mudou a vida mesmo. Total. Mudou a vida dos caras totalmente. E aí, acabou. Fomos pro culto, ele pregou, tal, não sei o que. Eu cheguei pra irmã e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Não idolatra essas pessoas, não, porque eles são pessoas como você, pô. Ele nunca falou que não queria atender ninguém, muito pelo contrário. Ele entende o chamado dele, ele entende quem ele é, ele não precisa disso. As pessoas pegam essas ferramentas de Deus e a idolatram. E querem proteger elas. Não toca. Mas, na verdade, a própria igreja de Jesus era uma igreja do caminho. Eles andavam na rua. Eles eram gente com gente com gente. Você nunca foi tentado, tipo, nesse lugar de ficar e falar, putz, grila, cara, eu virei o cara. Meu amigo... Tem medo disso? Cara, pra mim, sempre foi muito natural. Né? Parece que eu nasci dessa forma, né? Pra mim sempre foi muito natural. Desde cedo você começou a ter essas visões, essas coisas? Não, na verdade, isso foi depois que eu aceitei Jesus, como eu te falei, e eu comecei a declarar, ouvia palavras de fé, e isso começou a queimar dentro de mim. Então, acho que já estava marcado na minha vida. Então, eu acredito muito nisso. É aquilo que já está marcado em você se torna natural. Sim. Como que você ouve Deus, Rogério? Tipo assim, tu me viu. Cara, isso é muito louco pra mim, tá? Eu imagino. Eu já fui usado por Deus de alguma forma assim. E uma vez eu dei uma palavra num culto, cara, muito aleatório. Tava vendo uma conferência no Rio. E eu falei assim, cara, o Senhor quer que você volte a fazer o bolo de cenoura pra... Aleatório, mano. Falei pra uma mulher isso. Um bolo de cenoura com chocolate pra sua neta. Falei isso do nada, irmão. Mandei essa parada. Pum, falei, meu, que eu tô ficando maluco, velho. Todo mundo ficou me olhando assim, ó. No final do culto, a moça vem, uma mulher com um saião. A mulher tava de fralda. A coroa, doente. De fralda. Ela tava com um problema seríssimo de intestino. Ela usava fralda porque ela tinha fezes. Saía sem ela sentir. Sim. Algum problema intestinal, muito sério. E ela falou assim, eu falei com Deus em casa, que se Deus não falasse comigo claramente sobre a minha neta e sobre o que eu tinha que fazer com a minha neta, eu nunca mais voltava na igreja. Caramba. Qual era a coisa que a neta mais gostava? O bolo de cenoura. Ô, Rogério, eu cheguei no gabinete e falei, cara, Deus é maluco, não é gente. Ai, como que Jesus. você consegue olhar, igual você olhou pra mim, e como que você ouve isso? Porque isso é uma dúvida que acho que muita gente tem. As pessoas têm essa curiosidade. Como que é? Como Tipo que assim, Deus falou com tu olha a você? pessoa, baixa um download, né? Fica baixando download, daqui a pouco você baixa o download. Agora eu vou falar. Muitas vezes se materializa como uma visão. Ou Deus fala na nossa mente, né? Deus fala na mente. Você abre a boca e vai fluindo, você escuta primeiro, Isso. depois você fala. Como que é? Depende do momento. Isso aí é muito... É relativo. É muito relativo. Com você foi assim. Deus me mostrava e falava. Foi o que eu falei pra você. Eu vejo um podcast. Cara, é muito louco isso, mano. Foi muito sobrenatural, né? Como que você... E eu tava preocupado, né? Você viu o tamanho desse homem aí. Se eu falar o desse esse cara vai homem aqui, eu vai falei, jogar lá na meu Deus, me BR. ajuda. Vou jogar lá na BR. Mas é aquilo, cara. Aonde o espírito tem liberdade pra trabalhar, o espírito se manifesta. Se você tá num ambiente de pessoas incrédulas, não vai. Jesus, quando tava lá, junto de Lázaro, que estava lá 4 dias já morto, o que Jesus fala? Ele ora ao Pai. Porque em volta tinha muito incrédulo. A menina, quando ela tá morta, quase morrendo, moribunda, a filha de Jairo, que ele fala, sai todo mundo daqui. É, porque ninguém acredita. Ele vai embora de Belém por causa disso. Então o que acontece? Quando o ambiente é profético, o Espírito Santo tem liberdade de falar. Como que você sabe que é Deus? Essa é boa. Essa é boa. Porque eu vejo assim, ó. Falar pra mim, igual você falou, tem que ser Deus, porque tu não vai adivinhar a minha vida. Nunca tinha te visto. Nunca me viu.
Mas, por exemplo, na tua igreja, que tu conhece todo mundo, é muito mais difícil. Sabe um segredo que eu faço? Vamos supor se você vai falar assim, Rogério, vamos ali orar por tal pessoa que ela tá passando, eu falo assim pra você. Não me fala Não nada. fala mais nada, não. Não me fala a rua que eu Não sou... me fala nada, não. Não me fala nada, não. O falar de Deus na minha vida, assim, né? Que cada um tem a sua particularidade, é inexplicável, é natural. Eu sinto o mover dele, eu não sei como te explicar, mas ele vem e começa a falar. Você sente no teu corpo, você sente alguma coisa, você sente... Porque uma pastora amiga minha, Vanessa, que eu tô tentando trazer ela aqui, já tem tempo, mas ela não me ama mais. Essa mulher tem... Porra, mano, essa história dessa mulher é louca. Essa mulher teve 6 gestações, mano. Meu Deus. Perdeu as 6. Uau. Mano, a história dela é muito louca. E ela fala, ela sente a mão dela, a mão direita dela, ativa. Caramba. Fica tipo como se fosse formigamento. Sim. Ela sente na mão dela, o corpo dela muda, ela já começa, ela muda o radar. Ela falou, Maurílio, quando a minha mão formiga, eu paro até de falar. Tá conversando comigo. Se a mão dela ativar, ela fala Sim. assim, ela fala assim, ó. E fica quieta, e espera Deus falar. Ela Sim. tem isso, como que Deus trabalha Tá. com ela. Como que é você? Comigo é assim. É a presença dele que eu sinto a presença dele chegar e ele começa a falar. Ah, tá. Vou te dar um exemplo. Aconteceu agora há pouco tempo na nossa igreja uma experiência de um testemunho de uma irmã que nós vivemos lá. Um casal chegou na igreja, se tornou membro. Eu não conheci nenhum dos dois. E quando eu estava chegando na igreja, eu apertei a mão dela. Quando eu apertei a mão dela, Deus me deu uma visão. Eu via um animal aberto, como tivesse em decomposição. Um animal, tipo como fosse um cachorro. Eu só via... às vezes Deus te dá uma imagem meio distorcida. Sim. Eu vi essa imagem. Quando você cumprimentou ela? Quando eu apertei a mão dela, o Senhor me mostrou. Eu já senti, aí você sente na hora. Aí eu fui pro canto conversar com eles. Me apresentei, eles se apresentaram e começaram a contar um pouquinho da história deles. Eu perguntei, vocês sempre foram cristãos? Tá, sempre. Falei, conhece alguém que já mexeu com algum tipo de feitiçaria, bruxaria? Aí começamos a conversar. Aí o Espírito Santo falou assim, vai lá dentro, na sala e ora por eles. Aí eu falei, vamos entrar, que o Espírito Santo me direcionou a orar pela vida de vocês. Quando eu fui lá e comecei a orar, ela falou que estava cheio de manchas nas pernas, se tornando feridas. Eu falei, então eu entendi. Eles começaram a me compartilhar algo familiar, não deles, mas de outros parentes, que tudo indicou que alguém fez algum mal. Entendi. Aí quando eu orei, quando foi essa semana, ela mandou uma mensagem para mim. Evangelista Rogério, depois que o senhor orou, todas aquelas manchas, tudo que estavam... Eu estava gastando mais de R$700 com pomada, Meu Deus. com vários medicamentos. Secaram. Caramba. Aí entra aquilo que você perguntou. E a vaidade? E o achar que é o homem? Eu apenas estou usando a ferramenta do Pai. Aquele que pegar o machado e achar que é dele, vai sair e vai cair no lago. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Então, meu amigo, eu vivo para servir o meu Deus. Você tem... já errou profetizando? Falar, cara, isso aqui era de Deus e você... Ou não? Graças a Deus, ninguém ainda Ninguém falou. nunca falou, ninguém nunca revelou, né? O erro, né? Graças a Deus, não. Falso profeta. Mas você tem esse medo. Cara, é muito louco isso. Esse medo. Sabe como que foi claro. comigo? Comigo eu fui muito na conversa, assim, ó. Trocando ideia, daqui a pouco eu tava Acontece frequentemente. Eu gosto muito de mesa, né, irmão? Mesa pra mim... E a mesa, eu tô na mesa, uma vez eu tava no GC, na célula, conversando com uma moça, e aí começamos a conversar, acabou a célula, foi todo mundo embora, ficou os anfitriões e mais 2 casais. E a gente começou a conversar. 11 horas, 11h30, meia-noite, Uau. trocando ideia. Bom, daqui a pouco, aí eu olhei pra menina assim, e fiz 3 perguntas pra ela. Quando ela começou a responder, o Senhor começou a falar pra mim as coisas que estavam acontecendo na vida dela e como que era e como que funcionava. E ela falou assim pra mim, eu faço terapia há 4 anos e o terapeuta nunca conseguiu falar isso pra mim. Uau. Descobri qual era o meu problema. Eu falei, não descobri nada não, irmão. Quem descobriu foi Deus, não tem nada a ver com isso. Eu tenho essa sensibilidade, esse temor. E quem me trouxe esse temor foi meu sogro, porque meu sogro é profeta. O meu sogro, ele é profeta. Ele é muito engraçado que ele fala que ele tinha recém-convertido e estava na metodista, cara.
Converteu na Metodista. A minha tá mandando mensagem. Me chamou pra ir lá no Camilo amanhã no Rio. Meu sogro tava na Metodista. Metodista tradicional, pô. Meu sogro, 30 anos atrás, tô falando. Meu Deus. Deus deu uma palavra pra ele dar no meio do culto, pra ele levantar no meio do culto e dar uma palavra. Ele achou que era ele, cara. Caramba. Ele não tinha discernimento, tinha acabado de converter, pô. Ele te falou que tinha meses de convertido. Sabe o que ele fez? Não, Deus, eu não vou falar. Deus, eu não vou falar. Aí Deus falou, levanta e fala o que eu tô te falando pra você falar. Ele, não vou fazer. Levantou a mulher do lado e falou tudo que ele tinha pra falar. Ele falou que Deus ficou sem falar com ele para entregar algo a alguém. 20 anos. Ah, que isso. 20 anos o meu sogro tinha intimidade com Deus. Meu Deus. Meu sogro orava, Deus falava com ele. Mas pra ele falar para alguém, 20 anos. Caramba. Sem ouvir a voz de Deus. Pra alguém. Ele ouvia, ele falou, filho, eu tive 1 milhão de experiências com Deus, eu e Deus. Mas pra alguém, por conta de eu não discernir e não ter... E aí ele falou, Deus já me mostrou o que seria meu chamado lá na frente. Meu sogro carrega 2 unções. Profética e paterna. A unção paterna do meu sogro é surreal. Surreal, mano. É constrangedor. Ele é paizão mesmo. Ele é pai. Se tu derramar lá dele, ele vai... Deita aqui, meu filho. Chora. Ele é assim. Só que ele carrega muito uma palavra profética. Ele tem uma palavra. E a palavra dele geralmente é de conserto, né? Sim. Meu sogro é o pai que... É chave de fenda, né? Dá uns apertos aqui. Ele faz isso comigo o tempo todo. Eu falo pro meu sogro, quando ele me chama pra... sempre quando ele vai pregar, eu vou junto com ele. Ou ele vai junto comigo. A gente sempre faz isso. Ou ele vai comigo ou eu vou com ele. Porque como eu tenho os filhos e tal, às vezes a minha esposa não vai. Não, esquece, meu sogro é... Vou te honrar aqui mais uma vez. Eu te amo, você, minha sogra, essa família que me abençoa. Mano, se não fosse eles, eu tava... Pô, não tem ninguém, Rogério. Uma irmã minha nos Estados Unidos, outra irmã minha mora no Paraná, meu pai morreu, minha mãe morreu, pô. Minha família, dia a dia, eu, minha esposa, meus 3 filhos, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, sua esposa e seus filhos, minha outra cunhada, o marido e os filhos. Essa é minha família. De perto, que já passou tudo comigo. Já comemos picanha junto, mas já comemos chã junto. É doideira, mano. Aí. Se não fosse eles, eu não estaria aqui, pô. Exatamente. Não estaria aqui. Esquece, pregando evangelho, na igreja, não tem como. Eu não tenho como tirá-los da minha vida e dizer, não foi. Nunca. E eu, nos últimos anos, eu entendi, como eu te perguntei, sobre relacionamentos. O que Deus fez comigo foi fazer uma limpa, mano, assim. Limpa mesmo, cara. Hoje, eu vou fazer uma renovação de votos, tá? Eu faço 11 anos de casado esse ano, mas ano que vem, se Deus quiser, eu vou ter condições de fazer uma renovação de votos. Vai ser uma festa de gala para 20 pessoas. Uau. Os 20 que estão comigo desde o começo. Meu irmão, desde gente que... Eu aprendi que eu preciso honrar as pessoas que estão... Irmão, quando eu queria me separar da minha mulher, tem um irmão, o Valnei, que, pô, meu irmão, você vai conhecer ele, eu sou apaixonado por ele. Quando eu queria separar da minha esposa, ele falou, pô, vamos pro monte orar. Você entende o que eu tô falando? Cara que passou comigo, pô. Pô, tá ruim na pandemia, que eu tive uma depressão química. Já ouviu falar disso? Não. Eu tava harmonizando, trocando hormônio masculino por feminino. Eu tava me tornando uma mulher, quimicamente falando. Que loucura. Todos os meus hormônios, pô, eu tava treinando. Antes da pandemia, eu tava fazendo jiu-jitsu, malhando, então eu tava voando, meu irmão. Eu tava com quase 100 quilos. Pro meu peso, eu tenho 1,92 m, magro. Eu tava igual um palito. E aí, quando eu vou pra pandemia, para tudo, meu corpo, meu irmão, pira. Sente. Eu via 200 por hora e parei. Meu corpo harmonizou, troquei, e eu comecei eu não tinha ereção. Mano, foi loucura. Torte de maluco. E eu queria me separar, pô. Sim, claro. Na tua cabeça. Homem, né? Minha esposa falou, não, pô, vamos no médico, você tá doido? Isso nunca aconteceu isso com você tá doente, não sei o quê. Aí fui no médico, Dr. Aldorin, que cuida do Luciano Subirá, ele fazia atendimentos aqui. Eu fui nele e ele me cuidou. E esse cara falou comigo, ele não é médico, né? Meu amigo é profeta também. Ele falou, vamos pro monte orar, eu vou resolver na oração. Eu não sou médico, pô. Tu vai no médico, deixa que eu resolvo aqui contigo. Mano, eu fui pro monte orar pra separar, pô. Caramba. E ele falava, calma, irmão. Fica calmo. Então esses caras vão sentar nessa mesa, entendeu? Quem passou comigo nessa caminhada. Engraçado que você falando isso me lembrou quando o rei Assuero, ele faz um banquete. Ele faz um banquete para aqueles que estão mais próximos e faz um banquete para o povo. A gente precisa começar a selecionar quem senta à mesa. Ele fez um banquete para todos, porém ele separou. Isso não é soberba, isso não é você se achar melhor do que as outras pessoas, não. É você começar a selecionar e ver que aqueles que estavam sempre com você, eles merecem estar na mesa com você. É verdade. Então, você já vive isso hoje? Você já viveu, vive, entendeu isso?
A gente com o tempo, a gente vai ver que a gente precisa abrir mão de algumas amizades, de estar próximo de algumas pessoas. São pessoas ruins? Nem sempre. Mas são pessoas que não dá para seguir o caminho que você está trilhando. Porque cada um vai trilhar um caminho. Tem pessoas que vão entrar na sua vida por um tempo. E elas vão seguir outro caminho. E você, às vezes, quer trazer de volta coisas que Deus já tirou da sua vida. Sabe o que o Theo Hayashi falou agora esses dias? Eu acompanho o Theo Hayashi? Sim. Ele falou uma coisa que... Eu acompanho muito esses caras assim, que são referência para mim. Eu acompanho tanto o mais tradicional, o Hernando Dias Lopes, Nicodemos no Brasil, sim, e acompanho a galera mais nova, essa galera que geração para baixo, de idade, né? Porque fala linguagem diferente, comunica diferente. Pô, o Theo Hayashi pra mim, ele é o Douglas, mano, os caras são muito sinistros. E ele falou uma parada, ele falou assim, se na mesa que você tá sentado, em 2 horas de conversa, vocês não tocam no assunto da palavra, vocês não falam de Jesus, e o assunto não termina na Bíblia, você tá na mesa errada. Uau. Falei, pela mãe, eu fiquei escutando ele falar, falei, como assim? Ele falou, você pode começar conversando sobre futebol, política. Pô, estamos vendo no Brasil um momento político absurdo. Crítico, né? Lei Magni Badgers, aquela lei lá do Trump, lei não sei o quê, STF, uma loucura. E, de fato, nós não podemos ser bitolados. Nós temos que conversar com as pessoas sobre isso, porque isso é um problema da nossa nação. Sim. Né? Nós temos que entender a nossa nação e de fato, não ser... tem muito crente que é bitolado, né, Rogério? Sim, não conhece nada, não sabe de política, não sabe de economia. Você não precisa ser autoridade sobre o assunto, mas você tem que conhecer, pô. Tua nação, tu sabe o que tá acontecendo na tua nação? Você é meio que um religiosismo, né? Uma parada religiosa. Não quero saber porque eu sou espiritual demais. Aí tu não sabe da tua vida, da realidade do teu país. Tu vai orar pelo quê mesmo? Sabe de orar pelos governantes? Tu sabe nem quem é o governante, tu vai orar como? Enfim. E aí, ele falou, você pode falar sobre política? Tu gosta de futebol? Você pode falar sobre futebol, pô. Não é pecado falar de futebol. Mas se em 2 horas, 3 horas de relacionamento, o assunto não convergir por Jesus na palavra, a tua mira tá errada. Cara, isso entrou em mim assim, uma faca assim, ó. Então hoje eu vou conversar com alguém, eu converso sobre qualquer assunto, cara. Não conheço todos, não sou dominante de tudo. Eu sento um pouco conversar, pô, eu tava falando com um rapaz, o Breno, que veio aqui no podcast essa semana. Pô, o cara é CEO de uma empresa em Dubai, irmão. Pô, peraí, parceiro. Calma aí, pô. É outra régua. É outro nível. E ele falando de coisa interessadíssimo no assunto. O convidado, Rogério, toda vez que vem um convidado aqui, eu aprendo alguma coisa, pô. Nova. Ao conversar com você, pra mim é uma honra, pô. Eu tô aprendendo um monte de coisa. Eu vou usar isso no outro podcast. E amanhã eu vou usar isso. Só que se a nossa mesa não fala da eternidade, mano, tem alguma coisa errada. Então hoje, e eu durante muito tempo eu errei também. Falava de pessoas, fazia fofoca. Eu falei, cara, não faz sentido esse troço, cara. Tá errado, mano. A gente precisa limpar a mesa. O que você bota na mesa? O que vão comer? Qual é o assunto? Qual é o tema? Vai sair dali enriquecido ou mais pobre? Isso hoje, pra mim, é pesado. É critério de régua de relacionamento, irmão. Eu tenho pessoas que eu não me relaciono mais, irmão. Não permito fazer parte da minha casa. Eu me relaciono, eu convivo. Convivo com todos. Sim, claro. Eu convivo com todo tipo de gente, irmão. Meu relacionamento eu tenho... Você vai andar comigo na rua, você vai ver. Eu conheço gente de tudo quanto é tipo. Cor, tamanho, raça, credo, crença, tudo. Mas na mesa. Na minha intimidade, não. Não. E é o que você falou. Não vai acompanhar o próximo estágio. Você me deu uma palavra. Não vou falar aqui porque é em off. Que Deus revela, tem que ficar em segredo. Porque tem muito fofoqueiro de plantão. Você me deu uma palavra... que faz sentido já nos últimos anos, que eu preciso discernir, mano. Então, se eu botar muita gente, e vem o livro que o Luciano Subirá lançou agora, chamado Vozes de Muitas Águas. Ele fala, não tem como ouvir a voz de Deus se você estiver no meio de muitas vozes. Exatamente. Mano, isso é... Eu preciso Se a gente parar de falar aqui, ó, só vai estar o ar-condicionado. É isso, irmão. Eu preciso me isolar, me retirar, porque não tem como ouvir a voz do Senhor. Se você não tiver... Só você e o Senhor. Entre no teu quarto e fecha a porta, pô. Se eu entrar no meu quarto, fechar minha porta, mas tu estiver lá dentro, irmão, a gente vai conversar eu e você, pô. Vai ter mais vozes no relacionamento com Deus. Vai ter mais ruído. Vai ter mais sons do que só a voz do Senhor. Então eu preciso discernir. Então hoje, o estágio que eu tô hoje é um estágio de proteção. De falar, cara, eu preciso ser muito... Eu não tenho mais tempo de errar, entendeu, Rogério? Sim. De dar um passo em falso. Tu também, 40 anos quase. Tu não pode falar, eu vou dar um tiro aqui.
2 filhos, tu vai dar um tiro? Tu não tem como, meu amigo. Você tem que se mover, de fato, como Paulo, como Abraão, como a galera, ó. É aqui, tem que ir aqui, ó. Não vai pra ali, tá impelido pelo Espírito Santo, vai pra ali. Abraão, sai da tua casa, sem GPS, sem saber pra onde vai. Sinal de GPS foi cortado. Quando você entende isso, irmão, você tá pronto pro próximo estágio. Que você vai entrar no próximo estágio aí futuramente. Amém. Como que está teu coração para esse tempo? Então, fala só o que você falou, que eu acho interessante, o tempo de mesa. Você vê que Jesus, em todo momento que ele queria tratar algo, ele estava na mesa. Jesus estava na mesa. Mano. A ceia do Senhor, ele estava tratando assuntos que iriam acontecer. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus no caminho de Emaú, ele tratou com pessoas que estavam criticando e abandonando no partir do pão. Então a mesa, ele gera cura, ele gera libertação. O tempo de mesa é muito importante. Então, diante de uma mesa que eu estou com pessoas que vai agregar na minha vida, é muito bom. Mas a gente tem que saber escolher o que a gente vai falar, o que a gente vai pensar, o que a gente vai ouvir. Porque numa fala sua você pode estar dando a glória a Satanás ou a glória a Deus. Ou vivificando ou mortificando, né? Eu saí com uma frase dentro de mim lá daquela conferência. Eu não posso dar glória para Satanás. Quando você está falando mal de alguém, você está dando a glória para Satanás. Quando você está criticando o seu pastor, o seu líder, você está dando a glória para Satanás. Quando você fala da sua esposa, quando você critica alguém no teu meio, você está dando a glória a Satanás. Meu pai do céu. Forte demais. É muito forte. Deus falou isso muito forte dentro de mim. Então, para quem que nós estamos dando a glória? Quando alguém, Maurílio, vai chegar para você e vai falar de alguém para você, a sua reação vai ser dar a glória a Deus ou a glória a Satanás? Jesus falou que o que contamina o homem é o que sai. É o que sai. Não é o que entra. Meu pai. Então a mesa é importante. É através da mesa que saem grandes negociações. É na mesa que saem grandes ciclos que se abrem para nossas vidas. É na mesa. E tem mesa boa e tem mesa ruim, né? Exatamente. Tem mesa que sai grandes negociações, tem mesa que sai em decreto para matar alguém, para destruir alguém. Exatamente. Para encerrar a vida de alguém, né? Agora mesmo tem uma mesa com os demônios pronto para destruir a nossa vida. É isso aí. Mas os anjos do Senhor estão aí guardando e protegendo a nossa vida. Tem medo do inferno? Medo do diabo? Não, medo do diabo eu não tenho, por confiar em Deus. Sim. Mas quando a gente entende que a salvação a gente alcança por meio de Jesus, e você entende que você tem que estar à altura dessa fé na obediência, o inferno já não faz parte da nossa vida mais. Eu conversei com minha madrasta agora, essa semana via telefone, aniversário dela, a esposa viúva do meu pai, né? E aí ela casou com meu pai, ficou 34 anos com meu pai, né? Então uma mulher incrível. E a gente tava conversando e eu falei das experiências que eu tive com o negócio de libertação e tal. Ela não é protestante, não entende muito. E ela, eu morro de medo e não sei o quê. E eu falei, tia, nós temos medo de tudo aquilo que nós não conhecemos. Tudo aquilo que é novo, a gente tem medo, pô. Se tu falar pra um cara que nunca ouviu falar sobre libertação, sobre exorcismo, que é a palavra que o romano usa, o católico romano usa, o apostólico romano usa, você vai ter medo mesmo, você não tem conhecimento sobre aquilo. Eu falei, tio, já tive algumas experiências sobre isso. Eu não temo, porque eu sei quem tá comigo. Eu sei com quem eu tô, com quem eu vou. Eu não temo o que tá fora. O meu maior medo, e aí ela não entende assim, mas eu tava pregando, né, ali, eu falei, o maior medo sou eu, pô. Meu maior inimigo sou eu, Rogério. Não é o diabo, irmão. Exatamente. O diabo já perdeu na cruz, pô. Jesus já derrotou ele. Se a igreja tem um nome que está acima de todo o nome, em cima de potestade, principado, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e o nome que está acima de todo nome é suficiente para derrotar tudo isso, o meu inimigo sou eu. Não é mais o diabo. Porque o diabo, eu chego para ele, eu não fico conversando com ele. Vamos trocar uma ideia? Eu não troco ideia com o diabo, irmão. Eu chego para ele e falo assim, não é um pedido. Ah, pode sair, por favor? Por favor? Com o diabo? Você tá maluco? Chega e sai e acabou. Em nome de Jesus. Só que quando você vai lidar com você, com os seus demônios, com os seus sofismas, com as suas crenças, com o seu coração corrupto, com
um pecado original com a gente mesmo. O apóstolo Paulo fala isso, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Tiago fala que o pecado começa no coração. Uma vez concedido no coração, ele passa por uma atitude. As pessoas estão botando a culpa no demônio daquilo que elas querem fazer, pô. O maior mal que tem em mim é eu mesmo. Não é o diabo. O diabo usa a minha falibilidade, usa a minha fraqueza para criar monstros. Mas a maior fraqueza do homem é ele mesmo. Tiago, quando fala disso, na sua primeira capítulo de Tiago, ele não está colocando o demônio, não fala em momento algum do demônio. Não fala. Ele fala assim, ó, a Deus ninguém tenta. Quem tenta é o diabo. Mas a tentação, uma vez, começa no seu coração, começa em você primeiro. Quando você vê um pastor que você quer falar dele porque você quer ser maior do que ele, você quer ser ele. A tentação de ser como começou em você. Você quer ser. E aí você é usado pelo diabo para chegar lá. Porque tem pessoas que fazem isso, né? Que usam da sua própria de coisa para colocar a culpa no diabo. Traição para você. Para rede caminhar. Adultério. É caráter ou é demônio? Nós temos que ter um caráter de Deus. Mas o cara que trai a sua esposa, ele não tem um caráter. Ele não tem um caráter. Não é demônio, né? As pessoas... ele potencializa, né? O diabo, ele quer potencializar. Só que a concupiscência, o desejo da carne, a pessoa, quando conhece Jesus, ele tem que ter a transformação. Isso tem que ser transformado na alma, no corpo. Quando você aceita Jesus, o seu espírito vivifica. Então, o caráter da pessoa também tem que ser transformado. A alma tem que ser transformada dia após dia, né? Você vê pessoas com performance, Maurílio. Sim. Ah lá, já vem o irmão do fogo, já vem a irmã do fogo. Esse é homem de Deus. Esse é homem de Deus. Olha quantas línguas ele fala. Mas o caráter não foi transformado. A performance está perfeita, mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, se existe um mandamento e eu vou contra ele, não é demônio. É desobediência. É desobediência. É caráter, é integridade, é honra. Se você trai, a Bíblia diz, não adulterarás. É claro. Não está escrito assim, não seja cheio de demônios e vá atrás de alguém. Está escrito lá assim, ó, não adulterarás. Então, tem pessoas hoje colocando culpa de atitudes e práticas suas daquilo que Deus ainda não... Você não permitiu que Deus tratasse o teu coração nessas áreas, né, cara? A pessoa não quer. Sim. Eu falo uma coisa, cada um tem o seu ídolo de estimação. Eita. A pessoa está seguindo o caminho da terra prometida, mas ela está com o ídolo dentro da cabana dela. Dentro da tenda. É verdade. E com cara de espiritualidade. Ezequiel fala sobre isso. Se eu não me engano, capítulo 20 fala que enquanto Deus guiava o povo para a terra prometida, eles carregavam seus ídolos. Deus falou para o povo, Moisés, diga ao povo que tire os seus ídolos do meio deles. Meu Deus do céu. Ué, como assim? Um povo que foi liberto do Egito para uma terra prometida ainda continue carregando os deuses do Egito? Não confia, né? Isso é questão de caráter. Deus me tirou, me resgatou. Para que eu vou carregar os ídolos? Ah, mas aquele tempo eles usavam a imagem, um ídolo. Não, o ídolo você está carregando, é um time de futebol que você deixa. Eu sou torcedor também. Mas esse lugar não pode tomar a glória de Deus. É um relacionamento que você está namorando com uma pessoa. Aí, ó. Desfaço das imagens que aí, lê pra gente aí. E eu lhes disse, desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os olhos e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ezequiel 27. Obrigado, André. Pelo amor de Deus, obrigado. Pô. Eles estavam caminhando para o caminho de uma terra prometida, mas carregando ídolos. E Deus já tinha se manifestado quantas vezes? Poxa. Pelo amor de Jesus. Tá entendendo? Hoje não é diferente. Sim. As pessoas carregam... É um relacionamento que você é preso a ele e você pega esse ídolo dessa pessoa e coloca no lugar de Deus. Pai, mãe... Tudo. O Paulo falou isso, né? Paulo falou disso. Jesus falou disso também, né? Não... Se for para abrir mão de pai e mãe por causa do Senhor, abra mão, faça. Jesus falou isso também nos evangelhos. É o que você falou. Continua falando sobre esse negócio de ídolos. Sabe o que falta no cristianismo de muitas pessoas que não estão vivendo o verdadeiro cristianismo? Responsabilidade.
É a mesma coisa um cara que quer ser casado, mas ele não quer ser responsável com a sua família, com a sua esposa. A pessoa quer ter Cristo, mas não quer viver os princípios de Cristo. Jesus, quando estava caminhando, a multidão estava seguindo ele por causa de quê? Por causa do pão e peixe. E Jesus falou assim, os homens falaram assim, dai-nos sinais. Eu sei por que vocês estão me seguindo, por causa do pão e do peixe. A multidão pode estar no nosso meio, mas nós apenas vamos ver quem são verdadeiros quando ele estiver na cruz. Quando você estiver na sua luta, na dificuldade, quando você estiver passando, você vai saber quem é verdadeiro, quem tem um caráter de Deus, e vai falar, Maurílio, como essa pessoa falou para você, vão para o monte. Ali é sua cruz, meu amigo. Ou não larga a esposa, vamos para bagunça. Sim. A nossa cruz, a tua cruz, é no momento mais difícil que você vai ver quem está do seu lado. Os ídolos, qual o lugar dos ídolos na sua vida? Quando eu estou na igreja, meu ídolo está embaixo da minha... Lá debaixo da minha tenda lá. Mas uma hora... Quais são os possíveis ídolos que a gente pode ter, Rogério, na vida? Fala para as pessoas assim, que você tem na sua cabeça, no seu coração. Na minha mente? Futebol, a própria igreja, líderes. Pastores, profetas, time de futebol, família, filhos. Eu pego muito isso. Vou te falar um grandão agora. Vai. Uma Diana de Éfeso. O dinheiro. É isso aí. Esse é o... O que Jesus falou? Ou você serve a Mamon, serve a mim. Ou você serve a mim. Sabe qual é a maior dificuldade do Espírito Santo trabalhar? Onde há avareza. Não tem como. Não tem como Deus agir num coração que o cara é preso ao dinheiro. A riqueza não está no dinheiro. Está no valor. Está no valor. Você dá aquilo. E você está... E eu acho que um Deus que muita gente carrega, e a gente também pode carregar isso sem sentir, somos nós mesmos. O eu. O eu, irmão, ele é loucura. Toda vez que Paulo... Eu falo muito de Paulo porque, mano... Tem como. Não tem jeito, velho. Para mim, depois do homem, depois do rei, ele é o cara. Jesus para mim é tudo, é o cerne. Isso. Mas a pessoa que após Cristo, que mais que eu estudo, que eu me alimento, que eu leio é Paulo. O que Paulo fez, quando você vê a série, a gente vai falar sobre ídolos, quando você vê a série, você percebe que hoje é muito fácil, Rogério, muito fácil, pô, pegar a Bíblia e abrir, né? Tem de todo tipo de tamanho, todo tipo de cor, todo tipo de escrita, todo tipo de linguagem. Tem online. A minha Bíblia online que eu tenho, eu comprei no seminário na época, cara, minha Bíblia tem original. Fica, aparece tudo. Na época, irmão, ele estava construindo a Bíblia, meu parceiro. Ele não tinha como ler. É outro nível. Ele não tinha como ler Coríntios e falar assim, vou falar isso aqui para Coríntios. Hoje você vai na igreja, você vai pegar na igreja mais tarde, você pode abrir a Bíblia de Coríntios e falar assim, vou pegar em Coríntios. Porque alguém passou por isso. Esse cara foi martirizado, pô. Perseguido, espancado, açoitado, lutou com bicho, lutou com feras. O cara passou por um monte de coisa. Então ele estava construindo uma rua que ninguém pavimentou, pô. Pô, peraí, Rogério, isso não mexe no teu coração, irmão. Hoje você lê uma Bíblia, tá aqui a Bíblia linda, maravilhosa, dourada, com preto. Na época não tinha isso, irmão. Na época a Bíblia estava sendo construída. Ele tinha revelações. Ele tinha o conhecimento da lei, porque ele era fariseu, ele judeu, fariseu, ele era o brabo. Protetor da lei, ele conhecia tudo até Jesus. Quando chega em Jesus, mano, esse cara começa a ter revelações novas do Cristo, e ele teve que debater com líderes, falar com pessoas, ele teve que confrontar pessoas na revelação, não na palavra. Hoje, cara, eu sento contigo pra conversar, se tu falar uma heresia, eu falo, não, irmão, mas aqui tá escrito, ó. Ele vai falar assim, você entendeu? Ele tá falando com você, você é um mestre da lei, você tá falando uma heresia. Ele fala, não, mas o Senhor me revelou. Calma aí, pô. Não tem onde segurar, irmão. Não tem uma base. Não tem uma base. E as pessoas fizeram o que com Paulo? O idolatraram. Quando tem aquela disputa de Apolo... Isso. Batismo e tal. O batismo de João, o batismo do Espírito Santo, aquilo ali é uma idolatria. Tanto que uns vão para Apolo, outros vão para o Senhor. Outros vão para Paulo. Por quê, cara? Porque as pessoas criam ídolos para si. E se ele deixasse entrar no coração dele, a vaidade, como Apolo deixou entrar, a vaidade começou a ensinar e Corinto virou uma bagunça, o povo de Corinto teve que ser orientado por Paulo depois, porque virou uma zona, a gente
pode entrar nesse lugar, cara. Sim. Que a gente falou disso desde o começo. O profeta, essa coisa toda. Então, a gente precisa entender que não é sobre nós, pra gente caminhar pro final. Não é sobre eu, não é sobre o Rogério, é sobre Cristo em nós, a esperança da glória. É o reino se manifestar através de nós. É a Arca da Aliança. Hoje nós somos a Arca da Aliança e a glória se manifestar através de vasos de barro, como somos nós. Eu falo isso com muita humildade no meu coração de entender. Eu sou apenas uma mula, irmão. Mano, isso pra mim é tão forte, cara. E eu escutei isso do Herênio. O Herênio nem sabe o quanto ele marcou minha vida, mano. Esse cara não tem noção. E ele falou assim, a gente teve numa aula de unção. Ele foi usado por Deus dentro... Ele foi usado, né? A unção se manifestou de cura através da dele pra ser cura de câncer nos ossos, pô, na sala de aula, irmão. Glória a Deus. Na minha frente, assim, ó, a mulher tava na minha frente. Ele ministrando, a mulher foi curada. Ele acabou de fluir em cura. Ele liberou essa frase. Porque todo mundo já olhou pra ele como... Todo mundo, irmão. Tinha 200 alunos cá na sala. Todo mundo já olha e fala assim, Deus tá na sala. Achando que o homem é Deus. E ele falava muito disso. Era o que ele carregava. Ele falava assim, Deus, ele tá aqui, se manifestou, glória a Deus, por isso ela foi curada. Irmão, ela tirou toda a estrutura metálica da roupa, por debaixo da roupa dentro da sala de aula, Rogério. Irmão, a sala acabou, pô, não teve mais aula. Não teve mais aula, Rogério. Ela levantou a blusa, ninguém sabia. Só quem sabia era o marido. E os filhos. Ela tava com a estrutura metálica, porque o câncer nos ossos, a pessoa vai ficando muito frágil, né? Vai desestruturando a pessoa. Ela tava com a estrutura metálica toda por baixo do corpo. Ela tirou aquilo dentro da sala de aula, meu irmão. Caramba. Ela levantou, ela tava com a segunda pele, com a estrutura e com a roupa por cima. Ela tirou e mostrou pra todo mundo. E foi no banheiro tirar, irmão. Fez os exames pra comprovar, pô. Ela foi curada de câncer nos ossos, irmão. Glória a Deus. Que não tem cura. E ficou... Aí, meu irmão, todo mundo olha pro cara e já vê o cara diferente. E ele percebeu isso. A aula acabou, irmão, negorando em língua, eu chorando. Aí ele parou e falou assim, vocês gostaram? Vocês viram o que Deus é capaz de fazer? Aí todo mundo, glória a Deus, araba, todo mundo gritando. Ele parou e falou assim, eu sou apenas o jumentinho que carrega Jesus. Isso ficou dentro de mim, irmão. Tanto quando alguém vai me elogiar sobre algo, eu falo, não faz isso. Eu não gosto de elogio. Eu também não. Eu tenho medo desse bagulho. Porque, pelo amor de Deus, chega a me dar agonia. Não, porque você, eu falo, não, eu não. Eu corto na hora, na alta, porque eu não aceito ser elogiado. Porque não é que eu não aceite, pô, obrigado, tudo bem. Isso. Mas quando você percebe que já vai levar pra esse campo, tirar algo que da glória de Deus. E colocar em mim, você. Não, eu não, mano. Pelo amor de Jesus, é ele. Eu entendi que eu sou uma mula. Entrando em Jerusalém, com o mestre em cima. Entra aí, vai. Todo mundo bateu aplaudindo a mula. Jesus estava em cima. Voltando a falar aquilo que a gente falou no início. Quando você entende que a glória é dele, o que foi o erro de Saul? Ele achar que ele era o poderoso, ele achar que servir as vontades dele era maior do que servir a vontade de Deus. Então, quando você tem algo e você entende que é para a glória dele, é só você fluir dessa forma. Sim. A gente tem que trilhar nesse caminho. Porque o homem que deixa a glória que é de Deus tomar para si, ele está trilhando um caminho de morte. É verdade. De morte. Seja ela espiritual, seja ela física, está trilhando um caminho de morte. Sim. Porque a glória sempre será dele e não divide com ninguém. Rogerião, olha para aquela câmera do meio ali. E agora você vai liberar uma palavra. Antes de você liberar essa palavra, eu queria agradecer ao nosso patrocinador. A editora Agnus está aqui embaixo, ó. Eu vou presentear o Rogério com um livro. Vou deixar ele escolher se ele quer o livro, se ele quer a Bíblia, se ele quer uma Bíblia roxa, uma Bíblia preta. Vou deixar ele escolher. Mas agradecer a editora Agnus, que nos abençoa todos os meses, todos os episódios. Tem um presente para me dar para o meu convidado. Eu fico muito honrado de fazer parte desse time, de estar podendo divulgar essa empresa. A editora Agnus está abençoando a minha vida, mas pode abençoar a sua vida também. Invista em conhecimento, invista em leitura da palavra, livros bons. Isso pode mudar a sua vida, sua história, sua casa, sua família. Verdade. Não adianta alguém vir impor as mãos sobre você. Você não vai adquirir conhecimento por imposição de mãos. Você vai adquirir conhecimento. Você vai ter que se desgastar por isso. O apóstolo Pedro fala isso. Vamos estabelecer diáconos na igreja porque nós temos que gastar tempo em oração e leitura da palavra. Quando começa Atos ali, ele começa a pregar. Muita gente, ele precisa se dedicar à palavra. Então, que sejamos dedicados à palavra, leia. Não tem como crescer em fé. Não tem como crescer no Senhor
se você não conhecer as Escrituras. Então tem vários livros, tem vários temas que podem te apoiar. Você pode ler livros temáticos. Pô, Maurílio, não consigo ler a Bíblia completa de uma vez só. Pega livros temáticos, pô. Pega livros que vão te ajudar a dar o hábito da leitura. Depois vai virar uma verdade sobre a tua vida. O que vai mudar a tua história não é a imposição de mãos. O que vai mudar a tua história é o que você vai fazer depois que Deus te capacitar para isso. Libera uma palavra pro povo pra gente poder encerrar esse episódio. Uma palavra bem simples para você que está nos ouvindo. Você que talvez esteja caminhando pouco tempo com o Senhor e está tentando se encontrar. O maior caminho, o maior passo que você possa dar para se encontrar com Deus é intimidade. Não deixe de ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi enviado para nós, para nos guiar para o propósito. Então, aprenda, conheça, leia, como ele falou aqui, leia bastante livros, sempre voltado para a palavra de Deus. Intimidade é o segredo. Intimidade é o segredo. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para você. Glória a Jesus. E pra gente encerrar, eu quero agradecer a você que nos ouviu. Curte, comenta, compartilha. Eu vou colocar aqui embaixo na tela o Instagram dele. Se você quiser falar com ele, conversar com ele, chamar esse cara... A gente não conseguiu falar disso, mas possivelmente daqui a um tempo ele vai mudar de patente. Então pode pichar o saco dele, manda mensagem, liga que o pastor tá aí pra isso, pra cuidar das ovelhas. Que Deus abençoe você, curte, compartilha, manda pra todo mundo. À frente, podcast.